is good. My God, He's good. My God is good. He's good. My God, He's good. E aí, galera do Pode Crer, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast para falar sobre fé, testemunhos e de assuntos que vão edificar a sua vida. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, rainha dos caminhoneiros, Sula Miranda! Tudo bem, que bom. Amei, já cheguei, já fiquei impactada. Adorei, pode crer. É Pode sobre crer. isso, né? Sobre crer. É sobre crer. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada, no nosso estou estúdio. muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por Lindas ter vindo. vocês. É um prazer te receber Que bom. aqui. E aí a gente vai falar sobre muita coisa, né, Natália? Tem Dava- assunto para mais de metro, Tem né? muito assunto, Dá para fazer por gente. capítulos. Porque assim, como eu até conversei com ela quando ela chegou aqui, né? Que eu não peguei o início da carreira dela, né? Lá né, Não é da minha geração. Pois é. E aí eu tava super curiosa, fazendo várias perguntas. Eu falei, vou fazer as perguntas de novo lá no Eu podcast. peguei um pouco, porque eu já estou um pouquinho vocês mais... estão vendo a mais diferença de idade aqui? mais jovem. Aí eu brinquei com ela e falei, gente, nem meu filho tem também a sua idade, nem ele sabe da minha história inteira, né? Mas tem, olha, quem tiver curioso, gente, aproveita. Entra no meu site, que lá tem de 0 a 100. E falando nisso, Literalmente, né? De 0 da hora que eu nasci até até o momento hoje. atual. É, exato. E antes da gente começar o nosso bate-papo, não deixe de curtir o nosso vídeo, de ativar o sininho de notificação e se inscrever no nosso canal, gente. Isso é muito importante pro nosso trabalho, pra gente continuar trazendo gente legal aqui no nosso podcast. Então vai lá dar essa moral pra gente, deixa comentários também do que você tá achando da nossa conversa. E é Manda isso. para um amigo que hoje você vai ser surpreendido. Manda pro seu pai, pra sua mãe. Compartilha já. Exatamente. O pai, pra mãe, pro tio, pro vô, porque o vô também é da minha geração, tá valendo. O vô também Ó, serve. tem gente caminhoneira aí na sua família? Manda, que eu tenho certeza que vai gostar. Eu costumo dizer que praticamente os brasileiros, todo mundo tem um caminhoneiro na família, ou uma tia que namorou um caminhoneiro. Todo mundo tem uma história com um Alguém vai caminhoneiro. encontrar que vai gostar do podcast. Tá na estrada, vambora. A gente tá falando de estrada, de caminhoneiro. Vamos começar falando desse título que você ganhou de Rainha dos Caminhoneiros, Sula. Por que você ganhou esse título? Na verdade, o título foi por conta de uma música, que foi logo que eu me lancei na música sertaneja, graças a Deus, logo de cara, a música estourou, que é a música Caminhoneiro do Amor, que é meu carro-chefe até hoje, é a minha marca, né? Se vai e não canta caminhoneiro, não foi. E em função disso, eu digo que, na verdade, quem me deu o título primeiro foi a imprensa. Porque a imprensa tem essa coisa, né? Ai, quem é a Sula Miranda? Aí, como a música estava fazendo muito sucesso, É a rainha. é a rainha dos caminhoneiros, porque a música fala dos caminhoneiros. E aí, enfim, é aquela coisa que a coisa só fixa e só vale quando nasce de uma forma espontânea, quando é verdade, né? No sentido de não tinha talvez não tinha naquele momento uma figura que representasse essa classe musicalmente, oficialmente. Por exemplo, a Nalva Guiar era conhecida na época, uma grande cantora, não é da sua geração, mas é uma grande cantora, e que ficou conhecida na época dela como a Rainha dos Peões de Boiadeiro. Ou seja, já existia a Rainha dos Peões quando eu cheguei. Então, não dava para ser de peão, porque não tem rei morto, rei posto. Né? Aqui no Brasil, eu faço uma brincadeira, né, com todos os apresentadores. Quem que é o rei da música? Roberto Carlos. Quem que é o rei do futebol? Então, assim, pode ter N É talentos. verdade. Sempre é aquela pessoa que recebeu o título. Rei do rock, Elvis. É isso. Pra sempre. É para sempre. Então, não tem esse negócio de agora é o rei. Não tem. Você segue Né? a rainha dos caminhoneiros. Graças a hein? Deus, né? A tia Tá na bio do seu Instagram, inclusive, não é? Rainha dos Caminhoneiros. É isso, tem que estar, né? Porque não tem isso, não tem ex-rainha. É verdade. Não tem rei morto, rei posto. E eu acho isso muito curioso, né? Porque demonstra o carinho que você tem com os caminhoneiros. Você ainda tem um certo contato com eles e tem um retorno deles em relação a isso? Na verdade, é o que eu falei, isso é uma coisa assim, é uma marca da minha carreira, e eu tive o cuidado, na verdade, como aconteceu no primeiro trabalho, né, eu assumi isso para mim, eu poderia ter feito esse sucesso e ok, mas aí eu tomei isso para mim, eu falei, não, eu assumi esse compromisso de em todos os meus trabalhos ter uma música dedicada aos caminhoneiros, e assim foi. Inclusive no gospel. O meu primeiro trabalho gospel tem uma música que eu compus, baseada no Salmo 25.
que eu fiz porque nesse salmo mostra um pouco do que é você caminhar na estrada da fé, como que você deve caminhar na fé. E aí eu falei, bom, através disso eu consigo levar a palavra para eles, porque eu não deixei de cantar Muito bom. alguma Pô, coisa é. que tocasse, né, que eles entendessem que foi feita para eles, no sentido... Claro, quando a gente faz uma canção gospel, não é para fulano, é para levar a Ah, mas é palavra importante que para as Deus. pessoas entendam. Mas eu quis fazer, vamos dizer, esse link, né? Para que eles se sentissem assim, Se também identificam acolhidos. mais, né? É. Não, acolhidos, assim, ela tá gravando gospel, mas ela não deixou, não pensou em trazer isso pra gente também, né? Esse foi o propósito. Sula, eu queria voltar um pouquinho e queria falar da sua infância. Eu queria que Sim. você contasse pra gente como foi a sua infância, se seus pais eram cristãos, ou se você teve alguma Influência. ligação com a fé logo de berço. Não, na verdade, qual é a minha ligação com a fé? Desde o ventre. Então, no meu livro, você vai começar a ler meu livro e tá lá, desde o ventre eu te escolhi. E por quê? Porque eu sou um milagre. Eu estar aqui falando, usando a minha voz, é a mão de Deus total na minha vida, né? Então, por isso que eu falei que lá no site tem do Momento Zero. E conta isso. Eu nasci com um problema seríssimo de saúde. Eu nasci com a minha laringe estreita. E, por conta deste problema, eu engasgava com a própria saliva e não conseguia tomar nem o leite materno. E aí, com 20 dias de vida, uma junta de 40 médicos me desenganou, porque para que eu eu tinha muita dificuldade tanto de me alimentar, como de respirar, não conseguia engolir a própria saliva, enfim. E aí foi feita uma junta médica, o que vamos fazer? Você chegou aí pra casa ou você ficou no Nesse hospital? período, não. Uhum. Pode ser verdade, nem sei, né? Tem que perguntar pra minha mãe. Não sei. Mas o que aconteceu? Quando teve essa junta médica, acho até que eu fui para casa assim, porque ela conta que eu tinha que dormir com o meu berço, um calço no berço, e toda hora eu engasgava, e tinha que me chacoalhar para eu voltar e tal. E aí foi feita uma junta médica, e eles falaram que para que eu tivesse uma chance de vida, né, de sobreviver, eu teria que passar por uma traqueostomia, que é aquela cirurgia que você faz um corte aqui, que a pessoa prática. Hoje, eu vou fazer 59 anos agora em novembro. Se hoje em dia uma traqueostomia ainda é traumática e a pessoa tem muita dificuldade de conseguir falar, você imagina isso há quase 60 anos atrás, né? Ou seja, era impossível que eu falasse. Então, aí é o grande milagre, porque tudo que eu conquistei e conquisto até hoje é com a minha voz. Né? Mas como que se deu essa situação? Aí você precisava fazer a cirurgia, não fez Minha a minha mãe não autorizou. Ela, apesar de não congregar da mesma fé que eu hoje, mas ela realmente usou a fé. Porque ela falou, Deus me deu desse jeito, se ele tiver que levar, ele vai levar. Porque ela falou, eu ia condenar uma menina a que tipo de vida? Então ela falou, então eu entrego na mão de Deus. Se tiver que levar, vai levar. E se tiver que sobreviver... E aí um dos médicos dessa junta se ofereceu para tentar, porque era novidade para todo mundo, né? Então ele falou, olha, eu gostaria de fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Ele era um médico jovem na época também. E minha mãe falou, ok. Ele me assumiu e Deus usou, né, esse médico para ir descobrindo, na verdade, assim, para que o poder de Deus operasse. Ou seja, eu creio no milagre. Né? Eu sou um milagre. Lindo testemunho. E não só você conseguiu falar normalmente, como ainda se tornou uma cantora. Então, né? você sabe que isso é muito... É lindo de contar, porque o que acontece? Esse médico está vivo. Esse médico, hoje tem acho que deve estar quase 90 anos. E ele, depois, ainda virou pediatra do meu filho. Nossa. Caramba. Ele atendeu meu filho está com 24 hoje. Então, durante o período todo que eu frequentei o consultório dele, vai como mãe, cada vez que eu chegava com meu filho, ele se emocionava, porque ele tem livros, né? Esse médico, a minha história está num dos livros dele, porque foi, na época, uma cura inusitada, né? Que foi com as coisas que ele foi tentando e foi me ajudando. Deus usou ele realmente para me salvar, né?
Porque é aquela coisa, o milagre acontece, mas precisa alguém aqui Alguém materialmente. foi usado como instrumento. Exato. E ele se emocionava todas as vezes, muito mais quando eu me tornei cantora. Eu cito ele em todas as minhas entrevistas, que eu conto essa história do Dr. Jaime Murahovski. Você se Gratidão. emocionava também quando levava seu filho? Muito, porque de vê-lo, principalmente. Eu levei meu filho no pediatra até os 18, pra você ter. Não, eu não morri, porque eu também fui ao pediatra até os 18. Mãe é isso, gente, mãe é isso. Então, assim, meu filho já é um homem, barbado, e ele ainda se emocionava quando me via, né? De ver o que virou a minha vida. Sim, com Né? certeza. Que tudo que eu conquistei, então eu virei cantora, apresentadora, locutora, compositora, um monte de ouro aí, e tudo precisando da voz, usando a voz, né? E como foi a sua conversão? Você disse que começou aí, né, a sua relação com a fé no ventre. E você se converteu... Como que aconteceu, na verdade, a sua conversão? Então, você tinha já me perguntado sobre a minha família, né? Eu sou a típica brasileira, né? Que nasceu num lar cristão católico, Aham. mas eu digo que a grande maioria dos brasileiros é macumbólico, né? Porque eu migrei eu bati em todas as portas até chegar onde eu cheguei. Por quê? Porque eu fui criada na fé católica, 11 anos estudando no colégio de freira, fiquei em recuperação de religião na escola, com nota vermelha e tudo, verdade. Por incrível que eu nunca vi isso. Eu nunca vi, mas eu tenho o boletim O que guardado. você respondia na prova? Sei O que lá, é fazer o filha, bem? eu não Não faço bem. Não, eu não sei direito o que eu fiz, sinceramente eu não sei. E aí, só que eu sempre tive essa coisa ardendo, acho que o que eu consigo definir é isso, uma coisa dentro de mim, tipo, eu quero conhecer Deus. E nisso eu bati em todas as portas que você pensar, eu bati. Eu falava, se você falasse para mim aqui, ó, essa caneca vai te ajudar, eu acreditava na caneca. Então, eu tinha cristal, eu tinha santo, eu tinha patuá, tudo que você falasse para mim. A gente vive muito isso, né? As pessoas carentes de uma resposta no que Não, porque eu apareceu. queria ver Deus, eu queria conhecer Deus. Então, tudo que você falar assim, mas eu já fiz, eu já fui. Eu queria. Se você me oferecesse qualquer porta, Você buscava... eu falava. Então, porque eu ia para um lugar, aí eu não achava lá. Ia Aí eu pra ia para o outro. outro, também não achava. Eu Esse- falei, não é esse não possível, Deus achar tem que- que estar em algum lugar. Esse não achar que você diz não preenchia o seu coração de alguma forma, algum vazio que você tinha, alguma coisa desse tipo? Eu costumo dizer que eu não tinha um vazio. A gente ouve muito esse termo, né, nos testemunhos. Ah, eu tinha um vazio. E eu tenho vergonha de dizer que eu tinha um vazio. Porque, na verdade, eu tinha um cheio. Muito cheio. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de achismo. Hoje em dia, muitas pessoas não se entregam porque... Ah, eu acho isso. Ah, eu acho aquilo. O achismo e o orgulho e a vaidade impedem. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, ele não tem espaço. Está todo preenchido de coisas de fora. Porque você busca na beleza. Eu falo, eu com a sua idade, literalmente, eu com 23 anos estourei, né? Como eles costumam dizer, na música secular. Virei a rainha dos caminhoneiros. Então, eu era muito novinha e tinha tudo de que uma menina da idade de vocês. Muito mais do que Quer. qualquer pessoa Então, era espera. assim, eu já era artista e fiz sucesso com 14 anos. E não é que eu fiz pouco sucesso, eu fiz muito sucesso. Com 14 anos, a gente vendia 1 milhão de cópias há 40 anos atrás. E no momento que era, Era muito muito mais sucesso, difícil, né? muito. Porque Eles agora não tem tinham- as redes exato. sociais, fica mais Então, fácil. assim, a minha adolescência já foi diferente. Eu fui envolvida o tempo inteiro pelo glamour, pelo Dinheiro, brilho, fama. pela paparicação. Ou seja, tudo que uma pessoa almeja desde nós. Beleza, fama, sucesso, dinheiro, tudo. Eu tive desde novinha. E sempre que aí depois eu, né, deixei o grupo, virei Sula Miranda. Logo no primeiro... Não é todo mundo que no primeiro trabalho tem êxito. Que é vir um sucesso nacional, né? E eu fiz. Ah, agora eu quero apresentar. Então, então consegui, vou lá apresentar, Seus tem um sonhos programa não no SBT. demoravam para serem realizados. Não. E as portas se abriram com facilidade pra você? Eu não posso dizer... Todo mundo tem as suas dificuldades. Mas, vamos dizer, para a média, né, que você vai falar, que eu vejo histórias de artistas que contam aí sua vida, que levou não sei quantos anos para conseguir a pessoa primeira quase oportunidade. desiste até. Que levou quanto... Então, assim, para mim, foi ao contrário. Por exemplo, essa fase, cantou não sei quanto tempo no barzinho para conseguir... Não, eu não tive essa fase, né? Então, eu me sinto privilegiada,
no sentido de quê? Que Deus permitiu tudo isso na minha vida, mas exatamente para que eu fale isso hoje, porque muitas das vezes a pessoa que está ali do outro lado é aquela pessoa que tem tudo. É a pessoa que está na mansão, é a pessoa que tem a beleza, o sucesso, a fama, o dinheiro, fez não sei quantas cirurgias e tem dinheiro para comprar o mundo, mas ela não dorme. Ela toma antidepressivo, ela não tem paz, ela não tem presença de Deus. Mas por que que não tem? Porque está cheia, né? Então, Deus escolhe cada um para um tipo de situação. E eu tenho comigo que eu acho acho não, né? Eu tenho essa certeza que, no meu caso, Deus me trouxe aqui, me leva a muitos lugares para exatamente mostrar isso para as pessoas que estão muito cheias e que não dão espaço para a palavra de Deus entrar. Porque você é tão dona de si, porque hoje em dia, infelizmente, é muito isso. Eu sou poderosa, eu Egocentrismo, sou. né? Como é que fala? Empoderada. Eu não gosto, em todo lugar que eu vou falar, essa palavra nada a ver para mim. Empoderada de quê? Né? Só quem tem o poder é ele. Então, que poder é esse que você quer? Poder de quê? Né? Poder de se autodestruir, porque se você quer tanto poder, esse poder te destrói. Né? Você vai ter o poder de destruir o que você tem de melhor. Você destrói a sua humildade, você destrói o seu caráter, você deixa de ter, literalmente, espaço. Né? Então, eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas, muitas das vezes... mas como assim você fala com Deus? Se você só fala, você não consegue escutar. Então, para você ouvir a voz de Deus, você tem que calar. Então, ok, você pede, mas sossega o facho, como diz, né? Descansa. Vai lá mas eu vou pro secreto do meu quarto, eu falo, e Deus me responde. Você deixou? Deu tempo? Você deu tempo para ele poder te responder? Você deu ouvidos? Então, o que eu mais tenho aprendido, e ainda também, né? Porque a gente que é comunicador fala muito. Mas exatamente esse time, né? De se esvaziar, de se permitir ouvir, de ouvir a outra pessoa, né? Eu acho que é por aí. Mas Conta pra gente como que você foi. Foi um convite de alguém que você foi à igreja pela primeira vez? Como que você chegou na Foi um convite. igreja evangélica? Então, na verdade, como eu já tinha batido em muita porta, e eu estava na fase da minha vida que, ou seja, eu já tinha conseguido tudo. As pessoas dizem que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Já tinha feito. Até o livro já tinha... Eu já tinha escrito até o livro, já tinha plantado a tal da árvore, já tinha tido filho. E aí eu tô naquela, e falta mais o quê? Só que sempre com essa sensação, ainda não achei, ainda está faltando alguma coisa. E aí, numa dessas fases que eu estava nessa, agora eu não sei se eu quero cantar de novo, eu não sei se eu quero apresentar, porque eu já tinha apresentado, já tinha cantado, já tinha... Né? O que eu vou fazer? Eu estava realmente numa fase, e agora? Né? E uma pessoa chegou, eu fui pedir conselho profissional para um... Ele era de televisão, da Rede Record na época, ele era presidente da Rede Record, só que eu tinha amizade com ele, com a esposa, até porque na época que eu fui apresentadora na Record, eles estavam muito próximos, mas ele é bispo. E aí eu cheguei para ele e fui pedir um conselho profissional. E ele, sabiamente, me recebeu. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro você vai num lugar, se você não achar a resposta para o que você está procurando, você volta e eu vou ver como é que eu posso te ajudar. Não vou te dizer que eu não voltei nunca mais, porque eu voltei para agradecer. Eu voltei para agradecer, mas de lá para cá, eu literalmente encontrei a porta, né? E estou há 18 anos na fé. Você aceitou Jesus. Sim. E eu não consigo nem imaginar como sua vida deve ter mudado na época que você se converteu, porque você era uma artista secular, as pessoas te conheciam desse meio e, de repente, você aceita Jesus. Como foi essa transição na sua vida e como era a receptividade das pessoas que estavam ao seu redor em relação ao trabalho com essa sua mudança de vida? Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu me converti, eu não estava cantando secular já. Por quê? Porque teve uma fase da minha vida, eu tinha quase 40 anos já, ou seja, eu já tinha feito sucesso, já tinha viajado, e eu decidi, naquela época, me dedicar à minha família.
Então, eu tinha me separado do pai do meu filho e conheci uma outra pessoa. E essa pessoa era de uma família muito cristã. Que o pai era pastor, todas as irmãs eram pessoas da fé e que se casaram com pastores. E eu nem conhecia música gospel, eu nem sabia o que era música gospel. E aí elas foram, olha, ouve isso aqui. Na verdade, eu fui evangelizada naquela fase com André Valadão, com Diante do trono. Diante do Trono também, mas muito mais com o Apacentar, Ministério Apacentar. Então, a minha conversão foi naquele momento do auge ali do Apacentar, com Davi Sasser, Aham. mas antes dele virar trazendo a arca, né? E quando eu comecei a ouvir aquilo, nossa, eu comecei a achar, eu falei, nossa, que lindo e tal. E assisti na época o Troféu Talento. Quando eu assisti aquilo, eu falei, nossa, mas existe isso, né? Nessa qualidade, desse jeito. Porque quem é da música secular... Acha não, que vai ser uma coisa muita- mal feita. Hoje tem mais acesso à música gospel, mas há quase 20 anos atrás, a mídia aberta não tinha também tanto espaço, assim, não mostrava tanto. Né? Era uma coisa para quem buscava. Quem não buscasse não conhecia muito. Né? Tava começando a se abrir também alguns canais que davam espaço para música gospel. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E assistindo um Troféu Talento, e eu falei que eu nunca mais queria cantar. Eu tinha largado mesmo, não por conta da minha fé, eu tinha largado porque eu falei, não quero mais essa vida, eu quero casar, eu quero viver outra Outros vida. planos. Outros planos. E aí, com a influência dessa família que vai comer, vamos orar, vai dormir, vamos orar, Parece meu sogro. vai ser, vamos orar. Meu sogro chama o garçom no restaurante, a gente sai, ele chama o garçom pra orar, sabia? É sério. O sogro dela é pastor. Ele É é o máximo, pastor. cara. Vem cá orar com a gente. Ele dá a mão assim pro garçom, a gente ora. Tá, agora pode Então, é isso. E aí eu fui para dentro dessa família, e agradeço até hoje. E o que aconteceu? Eu fui, assim, totalmente, vamos dizer, arrebatada, né? Eu comecei a gostar. Assistindo o prêmio, né, do troféu do talento, um dia eu virei e falei, olha, eu falei com Deus, se isso realmente é de Deus, e se for da tua vontade, eu quero isso para minha vida. Enfim. Mas falei isso total, assim, na pureza mesmo, né? Sem acreditar que Não, ia acontecer. Eu falei na pureza, sabe? Tipo assim, nossa, é tão bom que se existe. Se é isso, eu quero. Por isso eu voltaria. Entendi. Né? E aí, um ano depois, eu ganhei o Troféu Talento como revelação na música gospel. Aí, ó. É muito louco, porque não estava literalmente nos meus planos, até porque na época eu me separei desse casamento, porque na verdade eu segui na fé e ele não se converteu e aí não deu certo. Mas essa relação me trouxe Frutos bons. o melhor da minha vida, que foi a minha vida na fé, né? Porque antes de me casar, a gente namorava no mundo, nananã. No meio desse relacionamento que foi muito conturbado, porque ele tinha ciúmes, aquela coisa, né? Então, antes de me casar, eu terminei o namoro, foi quando eu decidi me batizar. E aí, quando eu me batizei, né? Aí a gente tinha brigado no namoro. Aí, quando ele voltou, eu falei, não vai dar mais, não tem mais jeito, né? Porque eu já me batizei, você já sabe o que é o batismo. Eu já tomei minha decisão e a decisão é minha, você não tem que compartilhar da minha decisão. Enfim, aí ele, não, então tá bom, então vamos casar, né? E casei, tal, enfim. Mas esse casamento me trouxe, vamos dizer, o início da minha caminhada na fé, porque eu tinha ido através do bispo para a igreja, mas eu era o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Total. Porque eu ia na igreja, eu ouvia a palavra, mas ainda, né, tava Tinha na vibe do mundo, né? Namorando e dormindo junto, essas coisas que, enfim, e que para quem vem do mundo isso é tranquilo, normal. E aí depois, quando eu tomei a decisão de me batizar, eu tive consciência do que representava isso, que era uma mudança, É a morte do homem velho. e é uma decisão, né, gente? Fé, conversão é uma decisão. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não. E não é uma decisão fácil. E vou te dizer, eu sempre tive, né? Se qualquer pessoa que entrar para pesquisar minha vida, minha história, você não vai ver você perguntou, como é que foi a sua mudança? Não foi uma mudança grande aos olhos do mundo, tá? Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, muito centrada.
certinha, nunca gostei de escândalo, enfim. Então, se você for pegar toda a minha vida, você não vai encontrar... Nossa, ela mudou da água para o vinho. Sim. Não foi isso ao que os olhos do mundo veem, né? Foi uma mudança, como eu te falei, de ter espaço para Deus, porque o espaço era só para mim, eu vivia para mim, né? Então, eu não tinha uma vida que você pudesse falar, nossa, mas ela é perturbada. Não, mas ao mesmo tempo, eu era muito egocêntrica. Era você no centro de tudo. Eu não sei, primeiro que eu tive filho tarde, eu tive filho com 34 para 35 anos. Então, ou seja, eu vivi grande parte aí da minha juventude para mim. E tudo girava em torno de, eu quero isso, eu tenho. Eu quero aquilo, eu tenho. Eu era o centro de tudo. Então, a grande mudança que aconteceu foi eu abrir mão do meu eu para dar lugar para o Senhor difícil? habitar. Não. Posso falar, eu fui por amor. Eu não fui pela dor. Então, no meu caso, foi diferente, porque eu nunca tive, eu fui criada, eu sempre fui muito obediente, muito. Eu gosto de obediência, adoro disciplina. A coisa comigo tem que funcionar na disciplina, meu filho que o diga, que ele sabe. Né? Então, assim, eu não tive dificuldade, porque o que te leva para perto de Deus? A obediência. Porque se você ler lá Exatamente. e você ficar mas não é bem assim, é onde entra o tal do achismo. Palavra de Deus é assim, sim ou não? Eu não vejo dessa forma. Ou é aquilo, está escrito, não tem que questionar. Então, por eu ter sido uma pessoa que fui criada, aí é que tá, porque às vezes você é criado... Minha mãe tem 3 filhas, ela criou as 3 na mesma disciplina. Meu pai era muito bravo, muito rígido, meu pai era tipo militar, literalmente, tinha nome nas frutas para comer. Nossa. Ele punha nome na banana, nome na laranja, para a gente ter que comer o tanto certo da fruta, né? E assim, minha irmã não curtia obedecer, né? Ela virava a fruta e punha meu nome, punha da minha... Então, assim, por isso que eu te falo, obediência é uma decisão. E a vida na fé é isso, é uma decisão de querer obedecer. Quem não quer obedecer? Eu sou cristão, mas escreve a própria Bíblia. Não, mas é que não é bem assim. Isso era naquela época, né? Então, Acha que não agora vale tem que para os dias de atualizar a hoje. Bíblia. Gente, tem mais de 2000 Eu já anos que o negócio está valendo. Eu já escutei que deveria haver uma nova reforma protestante. Não fala, eu ouvi isso. Eu já ouvi isso. Chilique. Eu falei, tá. A pessoa quer a Bíblia ao gosto dela, né? Então, da porta bem larga, né? E assim, por isso que eu te falo, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque a gente ouve histórias de pessoas que... Então, assim, eu não tive dificuldade, eu amo obedecer. Eu não tenho dificuldade de obedecer. Então, eu te digo que foi por amor. Para mim, não é sacrifício deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Eu vivo assim, se eu estou lendo a palavra, se ainda tem alguma coisa no meu falar, no meu agir, no meu vestir, no meu dia a dia, e que desagrada a Deus, primeiro que nisso eu sou muito sim, sim, não, não. Né? Eu não gosto muito do tal do ex que te digo, não. Porque eu, com todo respeito, tá, gente? Mas eu até faço uma brincadeira que eu falo, Jesus não é fofoqueiro. Se ele tem que falar da minha vida, ele vai falar para mim. Não vai falar para você. Eu sei que existem pessoas que ele usa, mas como o meu relacionamento é canal direto, eu falo assim, por que ele vai contar para ela e não falou para mim antes? Né? Porque eu estou pronta para ser exortada, sim. Então, no momento que... olha, não é legal você usar essa roupa, porque não... Tá, então Deus vai me mostrar. E eu não vou me sentir confortável mais dentro daquele tipo de vestimenta. O Espírito Santo vai te incomodar. Não tem jeito. Então, antes, o que mudou? Eu nunca fui de falar muito palavrão, porque eu não gosto. Eu acho que nada na vida de uma família não tem que ter, tá? Mas antes de me converter, saía um, saía outro, você bate o dedinho na quina, você fala, né? Então, eu fui substituindo palavras. Então, a palavra que eu mais uso, misericórdia. Por quê? Porque ela é longa. E ela dá o tempo de você não falar bobagem. Então, na hora que você vem assim, você fala, bateu o dedinho na quina, misericórdia. É isso, né? Então, não tem tanta dificuldade assim. Você vai criando regrinhas que você vai conseguindo obedecer de uma forma leve. Fica até
divertido. Quem me conhece sabe, tudo a Sula fala, ai, misericórdia, misericórdia. E falo, porque tem hora que você tá cheia, que você quer desabafar, que você não gostou de uma Só situação. misericórdia, amiga. Eu falo, só Jesus na causa, misericórdia. Por quê? Para você evitar de Você já usar viu- palavras torpes. Você já viu aqueles falam, seu filho de Jezebel, Aí eu também já acho que seu o povo abusa. fariseu. Você teve outras mudanças, assim? Como palavrão, alguma coisa de vestimento? Então, eu acredito que foi exatamente isso. Por exemplo, eu antes, se você pegar fotos minhas antigas de Sula, claro, eu com a idade de vocês eu usava mini saia, gente, vamos combinar. Usava. Talvez se eu fosse crente eu não usaria. Mas eu não usava mini saia na maldade. Então, por exemplo, a minha mãe tem 88 anos. Ela ainda hoje, ela põe uma blusa às vezes com transparência e, vamos dizer, aparece a rendinha do sutiã ou aparece a... Mas você acha que ela põe para seduzir alguém? Não. Vamos combinar. Mas, então eu fui criada dentro dessa visão que, assim, não tem nada demais, né? Então, eu te digo que eu usava, às vezes, um decote, uma transparência, não no intuito de eu vou seduzir todo mundo. Não, porque eu achava bonito. Eu usava porque eu achava bonito. Aí, por exemplo, ao ponto de ir numa reunião de negócios dessa forma. E que, assim, depois eu tive entendimento, assim, para que Não que você casa. vai, né? Se você está indo, principalmente tratar de negócios, ali a primeira impressão é que fica. E aí vai indo. Então, por exemplo, eu saio com você e seu namorado, seu marido, para jantar fora. E eu tô lá toda decotada. Eu vou causar um constrangimento e um mal-estar para vocês, porque, de repente, por mais que seu marido não queira olhar, não tem como, né? Porque nessa posição em cima de uma mesa, o decote está ali. Olha E pra aí- comida. Não, e aí é o tipo da coisa assim, para que você vai colocar sua amiga num desconforto desse? Sim. Você não precisa. Totalmente É bem assim, compreensível. não precisa. Ou seja, essas coisas eu fui sendo exortada por Deus mesmo. Tipo assim, eu colocava, nossa, aí não me senti bem, não foi mal, não vou fazer mais isso. E aí vai indo. Quando você tem essa intimidade, essa vida com Deus, ele vai tá lá, ele te molda. Você Naturalmente. sente. É o moldar de Deus, Sim. né? É o moldar de Deus. Não precisa do povo ficar apontando o dedo para você, porque se você tem comunhão com Deus, é que nem pai, olha, não é legal fazer isso, filha. Né? Ou então quando você faz alguma coisa que você já sabe que sua mãe não vai gostar. Tu já pensa, se eu fizer isso aqui, minha Vou mãe vai tomar brigar bronca. comigo. Não, e se fez, até se você chegou a fazer, é bem assim, em seguida você fala assim, nossa, não quero mais isso para mim. Sim. Não quero. E, então foi indo assim em tudo, seja na vestimenta, no falar, no agir e principalmente no reagir. Porque muitas das vezes a gente peca no reagir. Você tá toda ali fofinha, mas se eu te cutucar onde dói, Aí é na questão da mansidão. o que eu mais pedi para Deus dos frutos, teve uma época eu lancei uma coleção de joias gospel. Logo que eu me converti, eu tinha uma amiga tem maravilhosa joalheira, e eu queria fazer tudo para Deus. Eu falei, vamos lançar uma linha. Então tinha pulseira, Deus é fiel, sou dizimista fiel. E aí eu lancei as alianças dos frutos do Espírito. Então, amor, paz. E aí foi muito curioso, porque eram 9. E aí você comprava que você Se queria. identificava ali. Era pra comprar o que você queria. Amada, eu usei muito tempo só mansidão e domínio próprio. Eu Colocou preciso. 2 logo pra dar. Falei, não, Tem essas essas joias? Eu quero aquele paz, ok, Deus, o Espírito Santo me deu paz, amor, tá tudo certo, né? Longanimidade, benignidade, né? Mas aí, quando chegou no mansidão e domínio para frente, acho que essa aqui eu tô precisando mais. Eu usava. Mas você era assim, estourada? Explodia com facilidade? Não é por esse lado. É o domínio próprio de você, por exemplo, dar uma alfinetada. Você, às vezes, você não precisa ser grosseira, grosseria. mas às vezes você fala na maldade. Tipo assim, Com a intenção. você me falou isso? Pá, te dou a resposta aqui na ponta da agulha, mas Com para quê? Para classe, te mas ferir. mas não é Não classe. necessariamente porque eu falei mais alto ou porque, né? E aí, às vezes, até é pior. Porque, né? Então, o domínio próprio é a sua reação. Um exemplo, vou dar exemplo de mães e filhos, né? Meu filho, quantas vezes a mãe e eu era assim? Eu sou mãe, eu que mando, você vai fazer, você Porque vai eu ficar quero. quieto porque eu quero, pé.
Depois, não foi logo no começo, tá, gente? Demorou. Mesmo É já... um processo. Mesmo já, depois do batismo, eu ainda pegava ele pelos cabelos. Passei um tempo pegando, né? E que, normal, mãe tem que corrigir. Tudo bem que eu podia até fazer diferente, mas eu peguei. Confesso que eu peguei. E aí eu fui vendo que podia ser diferente, né? Então, assim, que a minha reação, por exemplo, quando ele... Até hoje, ele é meio estourado, ele dá uma estouradinha, né? E eu vou lá, então tá, filho. Não sei. Eu ganho ele na mansidão. Ele fica, às vezes, teve situações que eu vi que ele ficou assim, envergonhado da atitude dele, porque eu fui mansa. Acaba constrangendo. Né? Constrange. E aí você vai vendo que é muito melhor você fazer as coisas com o domínio próprio. Porque se você consegue... Quantas vezes, às vezes você vem aqui na ponta da língua para você e você foi afrontada, você foi humilhada, você foi desafiada e tá aqui para responder. E você engole... Espera. Da outra face. Vai lá no banheiro, se tranca 2 minutos, Respiração. ora, ajoelha lá no banheiro e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a resolver essa situação. Porque se eu for na carne, né, não vai ser legal. Aí você volta e pronto. Sabe- É o tal do contar até 10, aí é que tá. É você, não é, 1, 2, 3, não vai passar. Então é você. Fala misericórdia ao longo. Misericórdia. Mas tem coisa que eu vou te falar, você tem que ir pro banheiro e falar as 10 misericórdia. Então, quando Deus te dá a mansidão, primeiro você respira e aí você recorre ao domínio próprio para que ele te dê sabedoria para você lidar com aquela situação e resolver. Seu né? filho é cristão? Meu filho porque pela minha fé ele é. Né? Eu criei ele na igreja até uma Aham. idade X, aí deu aquela espanada normal da adolescência. Mas eu e minha casa serviremos ao Amém. Senhor. Tu e tua casa serão salvos. Então, Amém. meu filho é um homem de Deus. Ainda eu sobre... declaro. A gente perguntou como o pessoal de fora recebeu quando reagiu quando você se converteu. E o pessoal da igreja? Porque deveriam ter uma visão distorcida de você, uma coisa de duvidar. A Natália falou uma coisa antes, né? Que geralmente quando alguém do mundo secular se converte, parece que as pessoas ficam o tempo Torcendo. todo esperando... Torcendo você cair. Exatamente, ó, fez aquilo Ver ali, você cair. fez aquilo ali, não é crente de verdade. Você passou por isso? Muito. Eu passei muito mais o preconceito do gospel do que do secular. Isso é muito triste. Porque o secular, para eles, não muda nada. E pelo contrário, eu fui muito usada nos camarins aí da vida, das TVs, de estar com pessoas que não eram convertidas e ter oportunidade de ali. Porque o crente não vai lá no bastidor do secular. Ele não vai no bastidor do Ratinho, ele não vai no bastidor do Silvio Santos, ele não vai no bastidor do Gugu, de todo mundo que estava aí. Eu ia. Eu era levada. E sou até hoje. Por isso que eu também continuo fazendo Alguns secular. amigos pedem oração pra você? Chegam a pedir? Posso falar, não é o pedir. Eu acho que é muito, primeiro, o agir de Deus, né? Até eu não quero, procuro não ser invasiva. Inconveniente, com a tipo sua assim, fé. lá vem a crentinha querendo orar, entendeu? Não é isso. Você não precisa nem fazer uma oração. A sua atitude, o que vai mostrar Deus na sua vida é quem você é. A atitude, acho Não que é o uma seu grande falar, diferença. não é pelo falar. Então, quantas das vezes, e aí eu sofri esse preconceito, por quê? Muito mais no gospel. De eu chegar, logo no comecinho, eu gravei o meu primeiro CD em 2007. E aí, eu queria louvar, queria ir nas igrejas, que não sei. Fui muito poucas mesmo, que eu fui convidada. Umas maravilhosas. E cheguei aí a alguns lugares de subir no altar e dar meu testemunho e louvar. E quando descer, a pessoa chegar para mim e falar assim: nossa, agora eu vi que você é uma mulher de Deus. E aquilo me chocou, porque assim, como assim? Ele me trouxe até aqui para falar para as ovelhas desse lugar, mas não tinha certeza da minha comunhão com Deus. E se eu realmente não fosse? Né? Que tipo de alimento ele teria dado? Sim. Então, e várias outras coisas, tipo assim, de não ser chamada, porque, imagina... Sônia Miranda, ela né? a rainha dos caminhoneiros, imagina, o que vem fazer aqui, né? Então, hoje eu não ligo mais para isso. Mas isso te desanimava quando você via o meio gospel? Me desanimou muito, assim? me desanimou muito, eu parei de ir nas igrejas. Teve uma época que vinha convite, eu agradeci e não ia. Porque eu falei, eu não quero perder minha salvação. Porque
muitas das vezes, quando eu cheguei aí a esses lugares, eu julguei esse pastor. Eu julguei essa pessoa que me apontou o dedo. Eu falei, isso não está fazendo bem para mim. Porque, em primeiro lugar, está a minha salvação. Então, se eu também julgá-lo, se eu também falar mal dele, se eu também... Eu que estou comprometendo a minha vida em Cristo. Eu não quero isso para minha vida. Então, eu prefiro não ir, né? E ok. E está tudo certo. Né? Porque eu comecei a ver que eu estava sujando meu coração. E muita gente, você pode ter... Eu posso afirmar isso. Que eu tenho certeza que muita gente... Você vai falar, é porque não teve comunhão, não teve um encontro com Deus. Não é questão disso. Porque, às vezes, você está... Principalmente quando a gente vem do mundão, né? Não sei se vocês nasceram e foram criadas num lar cristão, que não é o meu caso. Então, assim, quando você vem do mundão e que aí, irmãozinho, 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 só que ele tá de olho no teu tropeço mesmo, o tempo todo tá de olho. Vamos ver se é de Deus mesmo, vamos ver se... Então, assim, eu acho que não é por aí. Então, eu tenho muitas das pessoas que eu vi do secular irem pro... Não é ir pro... Aí que as pessoas falam assim, e como é que é agora essa sua transição da música sertaneja pro gospel? Eu falei, não tem transição. A música gospel, para mim, é a forma que eu encontrei de professar minha fé. Eu não estou aqui para ser famosa. Eu já sou famosa. Ponto. Eu já fui famosa. Eu não estou preocupada com a minha fama, porque eu já aprendi que fama, dinheiro, aquela música da Fernanda Brum, que na verdade é da Alda Célia, é a música da minha vida. Eu falei, quem tinha que ter cantado isso era eu, né? Onde o dinheiro, a fama não podem me comprar. Eu aprendi isso, né? Então, assim, isso não leva a nada. Jesus volta agora, eu não vou levar eu não vou levar a coroinha da rainha dos caminhoneiros, não vou levar nada, porque é ele que é o rei. É isso que, e assim... Só que as pessoas duvidam o tempo todo disso. Você pode eu estou 20 anos na fé, eu ainda lido... As pessoas ainda questionam sua fé. Sim. Mas sim. eu tenho que agradar a Deus, eu não tenho que agradar homens. Então, hoje isso não me importa. Né? E eu fiquei realmente... Medo não, porque quem anda com... Né, nada temerei. Então, medo eu não tinha. Mas eu me preocupei e quis preservar a minha salvação. Porque eu falei, eu vou sujar meu coração. Porque você ouve um dia, você ouve 2, aí teve aquele terceiro que eu voltei para casa moadinha, chorona. Tava te contaminando. Né? Me contaminando. Eu falei, gente, eu não quero isso. Não quero isso para minha vida. Eu não preciso disso a essa altura. Porque eles não entenderam que subir em palco, eu já subi em muitos, eu cantei para 100 mil pessoas, eu não tenho essa vaidade mais. Isso não me preenche mais. É legal? É legal, mas não é o que eu busco. Eu já vivi isso. Eu vivi no tempo certo, eu era jovem, e, enfim, Deus me permitiu viver tudo isso até para poder fazer essa comparação. E não tem nada que se compara com eu poder estar eu posso louvar para uma pessoa, eu louvo no meu quarto. Eu boto as minhas músicas, e não só as minhas, de quem eu admiro, e não é nem só a questão da admiração, de quem tem músicas que eu ponho para buscar a Deus, eu já sei que é aquela que eu quero, né? Então, assim, isso importa, né? E aí eu passei a me guardar. Eu acho que foi uma questão, sabe assim, criei uma blindagem. Blindagem da minha fé. Recentemente você gravou seu DVD e no seu DVD teve o Yudi, a mãe da Marília Mendonça. Dona Ruth. Naldo. E também teve Naldo e Bochecha. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né? De cantar com pessoas que não são... Não cantam música gospel. E que as pessoas falam muito. Eu queria que você falasse também sobre... Então, esse projeto, eu tenho a certeza que veio do coração de Deus e ele me deu ousadia para fazer. Talvez por isso. Talvez até por eu ter vivido essa experiência de saber o que é ser rejeitada pelo mundo gospel, né? Mas ter o desejo no coração de adorar e de louvar. Então, ele me deu tanta ousadia e tudo foi tão rápido, e foi ele que escolheu, porque eu convidei tantas outras pessoas e não deu certo. Então, num prazo de 2 meses, você conseguir levantar um projeto desse tamanho, que vocês vão ter oportunidade de ver, que não é assim, né? Aconteceu assim. E por quê? Porque quem estava no controle era Deus. Eu tenho a certeza disso. E por que essas pessoas? Porque foi quem Deus quis que estivesse lá. Por exemplo, o Bochecha, ele está na fé, talvez até há mais tempo que eu. 18 anos eu tenho certeza que ele está, não sei se tem mais, né? E ele tem vida com Deus, a música é dele. Ele tinha feito essa música e não tinha
Tanto que, assim, ele subiu no palco tremendo. Ele encontrou comigo ontem na igreja, ele falou, ai, amiga, desculpa. Eu falei, desculpa do quê? Ele falou, não, é muito diferente, né? Eu nunca passei por isso. Ele estava preocupado por temor e tremor, né? E é lindo, vocês vão ver ele e vão falar, meu Deus, que máximo. E alguém que está acostumado, né, a subir a tantos palcos, com A gente canta para públicos. multidões, só que é diferente. A gente não está ali como... A gente deixa o eu lá, do outro lado. E Tem outro propósito ali, né? É para Deus, né? A gente recebeu aqui o Tom Carfe. E ele eu faço aula com... Ele eu tava... Ele é incrível. Gente, E aí adoro. ele também já gravou com alguns cantores, né? Do secular. E aí ele tava falando que um cantor secular, né? Ou então alguém que escuta música secular, não vai parar pra ouvir uma playlist gospel, né? Não é o costume. E aí ele falou que quando ele teve essa oportunidade de gravar com alguns cantores seculares, as músicas dele começaram a aparecer de sugestão, né? Porque ouviram o feat, ele falou, olha como aquilo que eu tô cantando sobre a palavra de Deus chegou em outra pessoa. Fora que ele, com essas parcerias, ele teve a oportunidade de falar de Deus. Gente. Ele contou aqui que ele teve cantor famoso que chamou ele pra orar. Falou, ora por mim. O que está escrito na palavra? Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Ninguém falou, ide só para os cristãozinhos que estão na igreja. Oi? Aí não vai ter missão, não precisa ter assim, missionário. Literalmente, eu tenho a certeza que esse trabalho, por exemplo, o Naldo, né? Tomei um monte de tapa. Ai, como assim? Tá lá postado, pode entrar na minha rede e olhar. Só que as pessoas não conhecem a intimidade do Naldo. O Naldo teve problemas há uns anos atrás no casamento e ele foi exortado, ele foi criado na igreja, vocês vão ver que ele... vou dar spoiler, tá? Ele conta que ele fez esse louvor, ele que compôs a música que ele está cantando, que é maravilhosa, e ele fez em 2005. Ele fez em 2005. Ele fala assim, eu fiz esse hino, porque lá em casa a gente chama hino, a gente não fala música gospel. Então, assim, eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho dele e dias depois, olha que interessante, eu fui na festa da música e a gente andou no mesmo ônibus, eu vim sentada do lado dele, ele me contando, porque era recente, que tinha acontecido um problema no casamento e que Deus tinha restaurado, porque ele se arrependeu, se humilhou, enfim, entregou... Eu acho até que ele foi para a estância da pastora entregou a situação literalmente no altar, enfim. Dias depois desse meu encontro com o Naldo, eu fui fazer um programa de TV na Rede TV e fiquei no camarim com a Ellen. Que é a esposa dele, né? E eu ouvi a história pelo lado dela e o testemunho dela. E Deus restaurou uma família, eles estão casados até hoje. E o povo julga por conta disso ou daquilo. E eu falei assim, ninguém sabe o que Deus vai fazer na vida dele depois disso. Então, quem sou eu para falar? Não vai. Então, eu só obedeço. É o que eu te falei. Eu amo obedecer. E obedeci. É o Naldo, e é ele que Deus que vai. É através dele que Deus vai usar, não só na vida dele, como de quantas. São públicos completos. O público da Dona Ruth, que nem. Até esse dia não era cantora oficialmente, declaradamente, mas hoje se tornou Dona uma Ruth adoradora. É a mãe da Marília Mendonça. Hoje se tornou uma adoradora. Por quê? Porque eu vi vídeos dela na internet, cantando com a Marília, e falei, ela tem o desejo de adorar, né? Ela quer... Elas tinham uns vídeos antigos cantando louvores. Você já conhecia? Não. É outro milagre que foi Deus que fez mesmo. Conta. Na verdade, foi muito louco isso, porque eu fui atrás de algumas cantoras do secular, que eu vejo que postam mensagens falando de Deus e tal, e fui atrás e não tive êxito. E eu falei, nossa, não tem uma mulher nesse DVD, né, Senhor? Quem que eu vou chamar? Eu estava saindo da igreja e aí veio, né, chamar Ruth. E Ruth é a única Ruth que eu conheço da Bíblia, do Boaz. Eu falei, com a Ruth não vai dar. Aí achei que era coisa dessa chamar. cabeça. Não, e chama Ruth? Que Ruth? Passou. Passou mais uns dias, uma semana, vai. Tô eu saindo da igreja de novo. É a Ruth. Aí já veio a Ruth certa na cabeça. Falei, como assim vou chamar a mulher? Ela não tem uma carreira, né? Cantora, enfim. Mas eu obedeci. Entrei em contato com uma pessoa e falei, olha, Deus me deu uma direção e assim, mas não sei como chegar nessa mulher, porque eu não conhecia ela, não tinha amizade.
E aí, a pessoa falou, nossa, as pessoas me chamam de Sulinha. Ai, Sulinha, então isso é de Deus. Peraí que eu vou te ajudar. Em menos de uma hora e meia, no máximo, eu estava no telefone com a dona Ruth. Cara, que incrível. Mas o mais incrível foi por que ela me atendeu. Porque eu mandei a mensagem falando o que era, e ela viu, e aí ela me ligou emocionada, falando, há dias atrás a pastora falou para mim que eu ia gravar um DVD gospel. Nossa. Enfim. Era confirmação que era para ser ela. Ou seja, estávamos... No dia a gente estava assim, muito emocionada nesse sentido, porque se cumpriu. E foi tudo muito rápido. Realmente, acho que aconteceu em menos de um mês. Você ficou feliz com o resultado? Todo mundo vai ficar. Quando é que a gente vai poder ver? Eu acredito daqui uns... outubro. Primeira semana de outubro já vai estar... A gente está correndo... Um mês aí. O produtor tá ali. Fala com ele que tem que mixar rápido, ele que tem que fazer tudo mais rápido, deixar... Não, a pressa é inimiga da perfeição. Mas posso falar, a gente está literalmente nota por nota. A gente está tendo um cuidado mais... Ele é muito cuidadoso em tudo que ele faz, mas esse trabalho, assim, é mais que especial. A gente está tendo muito cuidado. E conta do Yudi. O Yudi você já conhecia? Não. Não? Não. Posso te falar, o único que eu conhecia... Era o Naldo? O Bochecha, que eu encontrei umas 2, 3 vezes na igreja, mas a gente não tinha, assim, tanto contato, até porque eu morei em São Paulo há muito tempo, há pouco tempo que eu vim para o Rio. E o Naldo, que eu tive pouquíssimas oportunidades de estar com ele, com a Ellen. Mas, assim, por isso que eu te falo que foi a minha certeza nisso é tão grande de que é do jeito que Deus quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu tenho. E que, assim, a coisa, quando eu tá lá, tá pronto. Literalmente está pronto, né? E eu tenho certeza que em cada, você vê que não tinha nada a ver se fosse pensar no meu estilo musical, se fosse pensar na minha história de vida, porque aquele, é porque Deus quer. Então, assim, por quê? Porque aonde o Naldo chega, a Sula Miranda não chega. Aonde o Yudi chega, até no Japão, a Sula não chega. Aonde o Bochecha chega, não é o público da Sula. E vice-versa. Se eles gravassem, por exemplo, o público da Dona Ruth vai ouvir a música do Naldo, da do Yudi, a da Sula cantando sozinha, o público, enfim, e assim vai. Então, é uma coisa que eu acho que eu não consigo hoje imaginar a dimensão do que vai acontecer com esse trabalho. Eu não consigo mesmo. Eu fiz, tá entreguei. Eu fiz a minha parte. Né? O que Deus vai fazer, eu acho que eu não consigo vislumbrar o número de pessoas que serão alcançadas com esse trabalho. Você chegou a falar que convidou algumas cantoras antes da Dona Ruth, do meio secular, e não teve sucesso? Você ficou decepcionada? Não, posso falar, não é questão de sucesso. Até vou te dizer. Por exemplo, falei com a assessoria da Joelma, e, infelizmente, ela estava também passando uma turbulência de saúde, estava gravando fora do país, e acabou que não deu certo por conta de agenda. Tem isso também, né? O artista, o Naldo, ele estava fora do país. Ele veio para gravar o meu DVD e já ia viajar novamente. Mas ele falou, não, vou bloquear a agenda nesse dia para estar com você. Então, assim, por isso que eu te falo, quando tem a mão de Deus, a coisa acontece naturalmente. Então, quem não esteve ainda, né? Porque a gente não sabe, posso fazer outros juntos na fé, posso, né? Né? E até porque eu creio que os próprios artistas, quantos mais não tem que nunca tiveram essa oportunidade porque sofri o preconceito que eu também sofri de não pode cantar, porque você é cantora do mundo, você canta as coisas do mundo, pode louvar a Deus, não. Então, assim, esse trabalho vem para parar com isso. Não, ninguém pode impedir ninguém de louvar a Deus, né? Exatamente. Quem é tão santo assim, sem pecado nenhum, que pode dizer se você pode louvar ou não? Quem? Só Jesus, querido. E ele falou, e ele faz, e acabou. Então, assim, parar com essa coisa do gospel de eu sou mais santa que você, eu sou pura porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque não é... Muita religiosidade, né? Eu creio, eu não gosto de religiosidade. Né? A palavra de Deus não é isso. Não é placa de igreja, não é pode isso, pode aquilo, sabe? Então... Pode crer. Pode crer, dá licença. É isso, pode crer que é isso, né? Que agrada a Deus. Eu tenho certeza que, da maneira que aconteceu tudo, não tive zero de problema. Tem as coisas normais de bastidor, de coisa de produção, mas, assim, tudo aconteceu de uma maneira tão fluiu, serena, que é mais do que a certeza.
né? Amém. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, se você ainda não seguiu a gente, se você ainda não se inscreveu no canal, a gente vai ficar muito chateado, tá bom? Ativa o sininho. Exatamente. Comenta quem você quer ver aqui no estúdio do Pode Crer. Siga a gente também nas redes sociais, podecrer.ofc. A gente posta bastidores, a gente posta cortes. Vai lá, compartilha aquela mensagem daquele convidado que Acho você que o nosso sabe. grande objetivo aqui é levar a palavra de Deus, Exatamente. né? Para mais pessoas. Então, acho que você que está assistindo pode ajudar a gente nesse trabalho, nessa missão, que é compartilhar o evangelho. E falando sobre rede social, você falou agora há pouco que quando você postou que o Naldo ia ser seu convidado, várias pessoas fizeram vários tipos de comentário. Eu postei uma foto, na verdade, Sim. há poucos do momento da Sim. gravação e sempre tem, né? Como é que os Você abençoados. recebe muito hate? Não tenho, graças a Deus, não tenho haters. Nossa, graças a Deus, né? Não, é muito curioso isso, né? Porque eu tinha um hater. Verdade, ele punha lá o nome dele, zerado 1. Aí eu bloqueei. Ele criava conta fake pra te perturbar. Criava conta Aí fake. ele cansou. Aí eu acho que ele... Posso falar? É que é aquela coisa... Primeiro que realmente eu não dei atenção. Segundo que... eu penso assim... Por exemplo, eu já cheguei aí em lugares que as pessoas fizeram esse tipo de eu ir numa entrevista e as pessoas descerem a lenha. Não é de Deus. Vou te falar, nos primeiros dias eu li. E depois... Deixa pra lá. Posso falar? Eu aprendi com o Bispo Macedo, que é quem mais apanha no mundo gospel, aí no povo da religiosidade, é o que mais apanha. Sofre é que nem Clara de Novo. Quanto mais bate, mais cresce. Né? Então tá tudo certo. Pode bater, porque eu vou crescer na fé. Mas e em relação a esse teu Não muda, projeto, não. como é que foi essa enxurrada de crítica? Assim, você em algum momento ficou apreensiva de como o público gospel ia receber essa questão dos artistas seculares estarem participando do seu projeto? Ou isso, em momento algum, te preocupou? Zero de preocupação. Gente, um dia eu quero ter essa paz de espírito da Sula Miranda. Zero de preocupação. Sabe por quê? Porque esse projeto não é meu. Eu tenho a certeza que foi Deus que me... Amém. Ele só me deu ousadia para fazer, só. Porque realmente tem que ser ousado para fazer um negócio Aí a gente vem desse. naquela questão da obediência. Você obedeceu Eu a Deus. obedeci e não tenho medo. Eu não tenho medo. Pode bater. Jesus apanhou muito. Quem mais apanhou foi ele por mim. Por que eu não vou apanhar por ele? É verdade. Tá tudo certo. Pode bater. Sula, você falou também no início do tanto de coisa que você já fez nos seus anos de carreira aí. Você já foi apresentadora, cantora, escritora, Locutora. decoradora, atriz, porque você fez a novela Gênesis. Sim. Você tem mais alguma área que você ainda quer atuar? Você falou, isso aqui eu ainda não fiz, eu vou fazer. Eu já tô fazendo. Ela não para, gente. Não. Mas, ó, sabe por quê? Não tem aquela parábola que fala dos talentos, né? Eu não quero chegar lá na glória, filha, linda, né? Entrando na glória, e aí Deus chega para mim e fala assim, e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ai, Guardei pra mim? Esse aqui eu vou falar, eu usei todos. Eu usei tudo. Mas o que você quer fazer? Na verdade, eu já estou fazendo. Eu hoje vejo que, por exemplo, hoje no meu mercado que eu atuo, né, do transporte, existem hoje já muitos caminhoneiros e caminhoneiras que são influenciadores. Só que eles não têm a expertise, né, como conduzir. Eles ficaram famosos, de repente, da noite para o dia, por conta que eles mostram a vida deles nas redes sociais. E só que eles não têm, como não são artistas e são caminhoneiros e caminhoneiras, quem que vai gerir esse lado comercial de vender um anúncio, enfim, cuidar deles? Eles viraram artistas da estrada, ponto. São influenciadores e são artistas. E aí as pessoas procuram para fazer campanhas, procuram para, enfim... Né? Não sabe Dá avaliar, engajamento, né? A pessoa não né? tem conhecimento. Eles não sabem, de repente, montar um media kit, eles não sabem fazer um logotipo para ser a imagem deles. E eu tenho toda essa experiência de vida. Eu fiz isso uma vida inteira e eu amo fazer isso. Eu gosto dos bastidores, que o meu produtor sabe, né? De fazer. Então, eu estou por trás da capa do disco, eu escolho a fonte da letra. Tudo meu tem... O produto dela tá assim, ó, concordando com tudo que ela tá falando. Tudo tem o meu pitaco, não tem jeito. Então, eu falei, eu posso... eu gosto de fazer isso. E é o que eu falei, a tia já não tá, né? Eu tô com muito quilômetro de rodagem. Então, eu tenho que usar esse meu talento
para poder ajudar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Então, agora eu tenho uma empresa de agenciamento das caminhoneiras. Cara, isso é muito específico. Eu nunca tinha ouvido, assim, nunca vi um serviço desse tipo. É muito não é o mais... nosso público, né? Sim, mas é bem por específico, exemplo, é bem interessante. existe uma agência que ela é a assessora de imprensa dos bambambãs do secular aí, como influenciadores. Então, as campanhas. Ela é uma assessora de imprensa e ela que divulga o trabalho dele. Então, assim, tem muito pouco ainda no mercado isso, porque as pessoas não se especializaram nisso. E aí, o que acontece? Uma pessoa, amanhã estoura na internet, você não sabe gerir isso. Você não sabe quanto você pode cobrar para anunciar essa caneca. Sim. Né? E uma pessoa que está dentro do mercado consegue ter uma visão diferente da sua. Até porque você não vai saber cobrar, você vai ser explorado, o que já acontece. Muitas delas são exploradas pelas empresas. Vou mandar isso aqui, faz uma fotinho. Oi? Faz e nem cobra. Né? Ok, eu também recebo coisas que eu faço, mas tem coisa que não dá, né? Você não, é seu trabalho também. Então, né? Ou seja, isso também já está acontecendo. E deixa eu fazer um comercial aqui. Ai, por favor, esse espaço é seu. Eu estou no meu site e agora já tem a minha loja. Eu acabei de lançar o meu perfume, que é o meu perfume da vida, que eu usei a vida inteira. Esse que não sei se vocês sentiram a hora que eu cheguei, mas enfim, que eu uso a vida inteira. E é o perfume que é para ele, no sentido, o nome foi escolhido com esse intuito. Foi o pessoal nas redes sociais que escolheu, mas enfim, o propósito é para glória dele, que chama Sublime. Então, já tem o meu perfume, pode entrar lá comprar. Tem perfume, tem caneca, tem caneta. Gente, a gente esqueceu de falar que ela é empreendedora também. Então, é isso. E qual dessas áreas foi que você mais sentiu prazer em fazer? Acredito que seja a área da música. E qual foi a mais desafiadora? A mais desafiadora foi a atriz. Queria que você falasse mais. E por incrível que pareça, se você me perguntar assim, eu amo tudo que eu faço, você falar, você tem que escolher agora, você vai ser uma coisa só, então me mata. Eu não quero ser uma coisa só, eu não consigo ser uma coisa só, eu preciso fazer tudo. Eu amo decoração, eu tenho uma empresa que também faz eu estudei artes, e, enfim, eu atuo como decoradora. Então, não tem jeito. Então, não tem essa, você só vai cantar gospel. Não. Você só vai cantar sertanejo. Também não. Você vai só, então, decorar. Não. Eu preciso. E isso, Deus me fez assim. Ele me deu esse monte de talento e eu quero usar, né? E a atriz, lá atrás, nas Melindrosas, no grupo que eu cantava, eu cheguei... quando a gente fez... Eu tinha 14 anos e a gente fez muito sucesso. E aí, fomos convidadas para fazer um filme. Você talvez lembre, tem um diretor famoso que chamava J. Betanco, fez os filmes dos Trapalhões, da Xuxa, né? Xuxa lembra. E aí, na época, esse diretor fez um filme com a gente, pra gente fazer muito sucesso, né? É proibido beijar as melindrosas. Desde aquela época já era proibido fazer as coisas, né? Não podia. E aí, ali nasceu a atriz. Só que por conta de ter vindo as outras atividades todas, a atriz ficou ali adormecida. Né? Aquele sonho de adolescente que queria ser atriz e tal, ali você era você mesmo, né? Mas a gente também teve uma orientação para atuar. E depois disso eu virei a Sula cantora, fazendo sucesso, enfim, participei de novelas no secular, Ana Raiz é Trovão, participei de uma outra novela na Record, mas assim, sempre que eu era convidada, eu era a Sula. Então, você interpretava você? Né? Não tinha um papel, uma preparação. Não tem graça. Né? Era uma participação especial, vamos dizer assim. E eu sempre com essa vontade. Quando eu assistia a novela Jesus, que eu mergulhava, assim, parava a minha vida, mas eu tinha que assistir. E eu fiquei tão encantada, fascinada de ver tudo aquilo. E você vê que é aquilo, né? Quando você pede com fé, a coisa acontece, ainda que não seja oficialmente uma oração, né? Mas você creu, você pediu com fé. E um dia eu assistindo, eu olhei aquilo e falei, nossa, Deus, se for da tua vontade, se eu permitir, um dia eu quero estar lá dentro e ainda que eu seja a serva que segura a bandeja atrás da pilastra, mas eu quero fazer parte disso, eu quero estar lá. E foi exatamente assim que eu falei com Deus, porque eu assisti aquilo e falava, nossa, deve ser o máximo estar ali. É tipo viagem no túnel do tempo, né? Você vivenciar aquilo. Enfim, pedi. Passou uns dias,
aquela coisa da gente acordar de madrugada, né? Que só o crente sabe como é que funciona esse negócio. Quem ouve pensa que a gente é doido mesmo. E, enfim, Deus me deu a direção do que eu tinha que fazer. Qual a estratégia que eu ia usar. E eu fiz o que ele mandou. Que era para mandar um e-mail, assim, assado, para a pessoa X saber. Eu fiz. E fiz também pela fé. Passou. Passado mais de mês, vem a resposta. Que ok, mas que eu precisaria passar pelo processo normal de qualquer pessoa. Que eu teria que me submeter a um teste. Ok, vamos para o teste. Aí vem a outra resposta com o texto do teste. Quando eu li o texto, falei, meu Deus, tinha até que chorar. Falei, nossa, agora eu vou chorar de nervoso, né? Aí, enfim, mas eu falei, se o senhor me deu, o senhor vai me capacitar, né? Quem põe o querer faz o realizar e tá tudo bem. E fui pela fé. E fui fazer o teste. Tremendo nas bases, mas fui. Cheguei lá, fiz o teste. Chegou chorando. Não, o difícil era chorar, mulher. Pensa, como é que você chora, né? Aí fiz. Passou mais de um mês também, daqui a pouco chega a resposta, que eu tinha sido aprovada e que eu estaria em Gênesis. Eu quase tive um chilique, né? Falei, em Gênesis? Gente, foi muito, muito engraçado até a maneira de eu contar é engraçado, mas assim, aí lá fui eu. Aí no dia que eu tô toda caracterizada, bonitinha, você primeiro se arruma quando você chega lá, e depois você almoça, enfim, porque às vezes demora a gravar. Então, eu estava montada lá já de sacerdotisa, almoçando. Gente, o Abraão sentou do meu lado. Eu quase tive um troço. Eu falei, gente, eu estou almoçando com o Abraão. Cara, é muito real o negócio. Ainda mais que estava no auge da novela, o Abraão bombando. E eu sentada com o Abraão. Eu falei, meu Deus do céu, Bom, aí passou. Ó, daqui a pouco eu estou no camarim. E a minha personagem, ela usava umas tranças, que demorava uma eternidade para fazer as tranças, né? E aí eu usava uma coroa, né? Que eu era uma sacerdotisa. Aí tô lá no camarim, só que eu tava sem a coroa. Quando eu me olhei no espelho, assim, que eu me vi, eu achei que eu estava sozinha, porque por conta da pandemia, os camarins são individuais, cada uma fica com a sua roupa dentro, você fica separada e tal, porque a gente gravou bem logo, né, no auge, logo depois da pandemia, durante a pandemia ainda. Então, Jesus estava lá? Mulher, teve o dia. Aí foi muito curioso, porque eu tô lá. Não, peraí, conta da coroa lá que você já Então, estava aí sem tô tava. lá, tô lá sem a coroa, com as tranças. Quando eu me olhei no espelho, me achei esquisita. Eu falei assim, nossa, eu tô parecendo a Pocahontas velha. E quem ouviu isso? Você não vai acreditar quem ouviu. A Sara! Eu falei, gente. Aí ela, lá de dentro da cabine dela, se você é Aí depois ela veio, se você é a Pocahontas velha, imagina eu que, na cena que ela tinha gravado um dia antes, tinham dito que ela era a beleza mais, né, tinha a beleza mais, e ela, eu velha desse jeito. Então, assim, são bastidores muito curiosos, né, mas eu tava lá dentro e fiquei amiga da Sara, gente. Pensa, eu almocei com o Abraão. Faltou só o Isaac. Trocava figurinha com a Sara. Aí, num dos primeiros dias da minha de gravação, a gente foi na sala eu era sacerdotisa do rei, né? E aí, tava a rainha, que era também a Virginia Cavendish, maravilhosa, a atriz, me ajudou muito, gratidão. E aí, quando eu olhei, olha só onde é que eu tava. Tava o rei, a rainha, a Sara, o Abraão, eu e o príncipe de Gerar. Eu falei, oi! Eu falei, e não é que Deus falou que ia me fazer sentar na mesa dos reis e dos príncipes? No dia que eu sentei na mesa, era uma mesa do tamanho do mundo, que eu olhei aquela mesa e falei, e não é que eu tô aqui com os reis, com os príncipes, e Deus me colocou aqui? Tá bem de amizade. Do jeito dele, mas te colocou. Menina, mas não é? Claro. Eu só pedi para ser a serva atrás da pilastra. Ele sempre faz mais do que a gente Com certeza. pede, né? Eu queria saber se tem uma atmosfera diferente em gravar uma novela bíblica e gravar... Você disse que participou de algumas novelas, né? Tipo Ana Raiva e Zé Trovão. Sim. Não é da minha época também, tá? Vai pesquisar lá. Quando terminar o programa, ela vai passar Mas 3 dias na não, internet. Mas, eu conheço essa novela. Eu sei que ela foi reprisada, inclusive. É. Mas, enfim, tem uma atmosfera diferente ali de fazer uma novela bíblica e uma novela que não é bíblica. Eu não sei te dizer isso para os outros atores e atrizes. Para mim, total.
porque eu por exemplo, eu estava ali pela fé. Então, eu enxergava tudo com olhos espirituais. Porque eu te falei, eu estou sentada na mesa e falei, gente, eu estava nessa... Eu vivia, eu estava em outro mundo. Quando eu entrava ali, era como se realmente eu tivesse sido levada para aquela época. Eu vivi até o suco de uva que eu tomava, a gente tinha outro gosto. Era muito louco, porque eu me lancei. Eu estava purinha mesmo ali, sabe? E até por isso eu acredito que eu tive êxito. Graças a Deus, fui muito elogiada, as pessoas... Porque eu me entrei de corpo, alma, eu estava ali dentro vivendo aquilo. Então, para mim, fazia todo sentido, porque... E mesmo, né, olha só que desafio, né? Eu crentinha, assim, de carteirinha, ser uma sacerdotisa. Eu falei, tá amarrado. Mas foi um grande desafio, porque olha só que bacana. Sabe o que essa sacerdotisa era no reino? Ela era a temperança, a mansidão e o domínio próprio. Aí, ó. Mulher, então, aí é que tá, não tem como não... foi o que eu mais pedi na minha vida, e o papel que ela fazia no reino, mesmo sendo uma... Eu não tive que fazer nenhum ritual, graças a Deus, né? Mas, claro, faz parte da novela, se tivesse que fazer até exatamente para mostrar para as pessoas tudo o que essas coisas representam. Então, quando você faz um papel até do diabo, é para evangelizar, né? O propósito é esse. Mas eu fiquei, assim, maravilhada, literalmente, porque mesmo assim, eu pude usar o que Deus me deu para emprestar para minha personagem, né? Então, assim, ela me trouxe... Você vê, eu falo rápido, eu só falo... Se você assiste os capítulos, eu falo, mano... Ela me ensinou, né? Ela me fez relembrar dessa temperança, desse domínio próprio, dessa mansidão. E eu consegui passar isso no papel, né? E tem vontade de atuar, de continuar atuando, na Sempre. verdade? É meu sonho de consumo, eu me achei nisso. Eu quero morrer atriz, né? Se eu tiver uma nova oportunidade, vou me jogar de vez, de novo. Tenho que, claro, tá sempre... continuo fazendo cursos, né? Para poder... Se especializando. E aprender, se aperfeiçoando. Né? Me aperfeiçoar e aprender, mas a gente está sempre aprendendo. Eu sou exatamente dessa. Tô tendo que me reinventar, porque a minha geração não é a sua, que sabe mexer nesse negocinho e editar vídeo e fazer coisa e tal. Então, assim, eu sou uma comunicadora, mas hoje as coisas funcionam de outra forma. Então, a minha geração está tendo que se reinventar todos os dias para acompanhar essa velocidade de vocês, internética, né? Para a gente estar dentro do contexto, né? Então, a gente está sempre aprendendo. Eu estou disposta. Né? Eu não tem para mim falar assim, Sula, você vai ser agora jornalista. A única coisa que eu não vou fazer é fofoca. Não dou conta. Não quero ser jornalista de fofoca. Eu queria saber qual o papel que você gostaria de fazer, bíblico. Esther. Poxa, mas a gente já teve novela de Esther. Pois é, mas sempre tem uma próxima, né? Aí. O José, quantas de José você já não viu? Verdade. Né? Mas não é por isso, é porque eu me identifico com Esther, com a história de Esther. Por quê? Porque ela lutou pelo povo dela. A história dela é linda Ela demais. é uma rainha, né? Mas que usou o quê? Usou a mansidão, a sabedoria, o domínio próprio, porque ela quantas vezes teve que calar a boquinha para poder alcançar esperar o momento certo. Então, assim, eu me identifico muito com ela, me identifiquei muito na novela Jesus, eu assistia, porque eu me identifiquei com o papel e ela foi fantástica, realmente, ali para fazer outra Madalena como a Day Mesquita fez. Né, ela passou muita verdade ali. A própria Garamboni, Adriana Garamboni, também no papel da novela Jesus, foi fantástica, né, fazendo o papel da prostituta. E eu chorava. Ela mesmo conta que quando ela ia para a novela, isso me impactou muito. Que ela falava, nossa, que ela estava indo para o estúdio, ela falou, vou me encontrar com Jesus. E ela se encontrava. Né? Então, isso não tem preço. Né? Porque o que acontece ali nos bastidores, tem muita coisa que... Vocês comentaram, você viu Jesus? Eu tive a experiência de uma das pessoas da equipe mesmo, de bastidor, que fica ali atrás cuidando da gente, do som, tá?
E ele me contando que teve uma cena que Jesus gravou, né, ainda em Gênesis. E Jesus gravou é ótimo, né? A intimidade. Agora que me dei conta, né? Mas assim, e que aí Jesus falou. Teve uma passagem que ele falou assim: Jesus falou com ele, porque ele falou assim. Ele virou para mim e falou assim. Ele apontou para mim. Quer dizer, você vê, as pessoas acabam impactadas. Não tem como. É diferente. Mas você aceitaria fazer algum trabalho na televisão ou em plataforma de streaming, né? Enfim, para atuar, se não fosse bíblico? Eu não sei te responder isso. Eu, sinceramente, a princípio, talvez... Depende. Do tema. Por exemplo, como teve agora na Record, Todas as Garotas em Mim. Era a própria que está passando, reprisando agora, que a Dai também, eu sou fã da Dai Mesquita, né, que ela está fazendo a Poderosa. Ali tem uma mensagem. Então, ali não é uma novela bíblica, mas é uma novela que leva as pessoas a refletirem por N coisas, né? Então, nessa vibe, se fosse alguma coisa nesse sentido, sim, por quê? Porque eu quero poder ser usada para fazer... Ou seja, você quer fazer coisas que tenham um com propósito. Exato. Se for Não é uma coisa por do fazer. mal, por exemplo, vai falar, o ator e a atriz têm que fazer qualquer coisa. Não necessariamente. Tem papel que eu não acredito, ainda mais eu que não tenho tanta experiência, eu não acho que a minha entrega... Eu não sou uma atriz que estou pronta para fazer tudo, eu estou em aprendizado, então, principalmente, e eu quero ter esse cuidado também de guardar a minha fé, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. É importante. Sula, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E você teve um episódio na sua vida. Sim. Você se importa de Não. falar sobre isso? Pode falar. Queria que você contasse um episódio do seu esposo. Sim. E ele já vinha dando indícios de que isso poderia acontecer? Ou foi um acidente? Eu queria que você falasse desses seus momentos. Tá. Na verdade, assim, como naquela época eu não tinha o entendimento de fé e do mundo espiritual como eu tenho hoje, então, se você me perguntasse isso antes da minha conversão, eu ia te dizer que foi um acidente, sim, até porque vamos dizer, humanamente falando, a pessoa que foi lá fazer a balística, sei lá como é que chama, né, a perícia toda, falou, olha, não tem como, pela maneira que ele deu um tiro aqui e saiu do outro lado, enfim, ele falou, não tem como, isso foi, vamos dizer, o tiro que saiu pela culatra. Ele não tinha experiência com arma e acho que ele foi fazer alguma coisa que ele não tinha o domínio e, enfim, isso é a explicação humana, lógica, né? Anos depois, eu, na fé e convivendo com as situações que eu vi, que sei que existem no mundo espiritual, eu entendi o outro lado, tá? Ele era uma pessoa que professava uma fé não cristã, que cultuava outros tipos de coisa, e que são coisas que trazem o mal, literalmente. Então, da maneira que aconteceu, da forma que aconteceu e tudo, hoje eu tenho entendimento que realmente ali ele foi usado. E como ele já vinha na prática de coisas que não agradam a Deus, de cultuar outros deuses, de invocar espíritos e nananana, que isso agiu na mente dele e levou ele ou seja, ele não necessariamente, eu não acredito que tenha sido ele. Eu acredito que o que estava nele levou ele a fazer, a chegar no ponto do suicídio, né? E que é o que a gente vê hoje, que você vê que muitas pessoas hoje chegam nas igrejas que, quando conseguem se libertar, né, os relatos são o quê? Que o próprio Espírito relatou que põe o pensamento na cabeça, se mata, se joga, bebe, fuma, se corta, né? Quantos jovens hoje que ficam aí se mutilando. E que é o que é esse pensamento? É a voz do mal que fica influenciando, é um espírito que fica... Se você não tem espaço para o Espírito de Deus habitar, alguém vai querer esse lugar, né? A casa está invadida aí por outros espíritos. Então, eu tenho certeza que foi isso, né? Até que eu tivesse essa visão e esse entendimento da vida, o que acontece no mundo espiritual quando você não obedece, quando você não dá lugar para o Espírito de Deus habitar em você,
Então, se não, a casa O está bem contra o vazia... mal não é Não, uma a casa coisa só falada, a né? casa tá vazia, então entra quem quer, né? Você não era cristã na ocasião e como foi você tratar disso? Você ficou mal, deprimida? Procurou uma ajuda de algum psicólogo, algum profissional? Como que foi isso para Eu você? te E digo, era muito jovem, né? tinha 26 anos. Caramba. Eu te digo que a certeza, cada dia ao longo da minha vida, né? Deus, em todos esses episódios, você vê, ele mostrou no momento zero quem era ele na minha vida, né? Então, ele nunca me abandonou. Independente, por isso que eu te digo, independente da placa de igreja, eu fui escolhida desde o ventre, né? Para ser uma serva, para estar aqui hoje, para ser usada. Então, ele não permitia. Se eu te disser que, entre aspas, tá? Porque eu sou de carne e osso, sou humana, mas que pelo tamanho, pela proporção da situação, eu passei mansamente, porque assim, fui muito criticada, fui apontada, fui Por que julgada. você foi criticada? Porque o povo quer apontar o dedo. Quantas vezes saía para show e, é assassina, né? Mentira, sério? Eu fui a culpada dele ter feito isso. Jogava em você Porque eu esse estava, peso. naquela noite, eu tirei uma foto com um vestido que era uma mini saia, né? Então, assim, eu ouvi de tudo, né? Mas, por isso que eu te falo, só que Deus tem... você sabe que várias vezes eu ouvi de alguns... Uma vez, logo que eu comecei na festa, você começa a ouvir os termos cristãos, né? E tinha um pastor que falava assim, você é a menina dos olhos de Deus. E aí, na minha revolta, nas minhas revoltas da fé, porque a gente tem um processo, eu falava, não pode ser, eu não sou menina dos olhos, como que está me acontecendo isso? Imagina, então como que é assim, né? E hoje, olhando para todas essas situações e a maneira que Deus me conduziu para presente, você vê, eu fui por amor, eu poderia ter ido para Deus nesse momento. Eu poderia ter sido, e fui, devo ter sido, com certeza, evangelizada por um monte de gente que eu não dei ouvido. Né? Nessa hora, muitas pessoas devem ter orado por mim, tentado me ajudar, e não foi. E aí é que tá, não é sempre no momento da maior dor que você vai se converter. Né? Então, mas mesmo assim, ele cuidou tanto de mim, até porque ele já sabia onde eu ia estar e onde ele ia me colocar, que teve a dor, teve o luto, teve a dor do momento, teve a reconstrução, né? Mas eu te digo assim, foi muito rápido. Pelo tamanho Da tragédia. Da tragédia. Eu, no auge da minha carreira, no auge do meu sucesso, com tudo acontecendo na minha volta, um programa de TV, isso, aquilo, enfim, e eu no auge do sucesso. Então, a mídia não perdoa. A mídia... E como é que ficou a sua saúde mental nessa época? Porque eu não imagino como é que alguém consegue ficar sã com esse peso que estavam jogando então, mulher, em cima de você. Eu não sei, eu sinceramente, eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta assim. Eu não sei te dizer, eu não sei te responder, eu não lembro. Mas o que eu consigo lembrar, em 6 meses eu estava de pé e seguindo em frente. Então, acredito, ou seja, não tive depressão, não fui para psicólogo. Ou seja, por isso que eu te digo que Deus me carrega, não é no colo, não, filho, é no ombro, né? Aqueles pais que botam aqui no ombro. Porque vai falar, a Sula não sente nada. Não é isso. Ele não permite. Ele me guardou tanto, ele sempre me cuidou tanto, independente de eu estar ou não dentro da igreja. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Só quem está na igreja que Deus está cuidando? Não, ele está cuidando de todo mundo. Agora, o pós, a sua salvação, a sua comunhão vai de você dizer, eu, por exemplo, é o que eu te falei, eu não tive essa coisa eu estou com Deus porque eu quero mais de Deus. Então, não tenho, você fala, tem o antes e o depois, não tem aquele momento assim, ela era da pá virada e virou, na minha vida não foi assim. Né? Foi o que eu te falei, eu vou por processos, é um processo de assim, então agora não vou mais tomar essa água, não vou vestir essa roupa, não vou fazer isso, enfim, mas não tem aquela coisa radical de você falar, nossa, Deus agiu na vida dela. Parece outra pessoa. Então, nem fisicamente, né? Você pega minhas fotos de 30 anos atrás e agora, então assim, por quê? Eu acho que a palavra que eu tenho para usar é a suavidade. Deus é suave comigo,
né? Ele cuida de mim nos mínimos detalhes mesmo. Talvez pela minha entrega, né? Você vai falar, por que a caçula é diferente? Não, é porque, é o que eu te falei, eu não tenho dificuldade em obedecer, eu não tenho dificuldade em ouvir, eu não tive resistência. Ai, não quero ouvir falar desse Deus. Ai, não vou nessa... Não tive resistência. E não tenho, né? Depois que você se converteu, teve algum convite que você não aceitou, que não cabia você alguma coisa nesse sentido? É o que eu te falei, eu sempre tive muito cuidado na minha carreira. Por exemplo, na minha carreira eu não fiz foto nua. E tive muitos convites. Isso, e até mesmo antes de se converter. Sim, porque eu não achava bacana, não queria. Você falar, eu usei mini saia, usei decote, cheguei a fazer algumas fotos com sensualidade, sim. Mas aí que tá, eu nunca tive essa coisa do propósito, vamos chamar assim. Eu quero seduzir. Não era isso, eu usava, como eu contei pra vocês, do decote, porque eu não via... É uma coisa, tipo, tá todo mundo fazendo... Eu achava bonito, eu falei, é bonito e eu não estou fazendo, aí é que tá, é a intenção. Eu não fazia com a intenção de... Com a intenção de ser maliciosa, de causar aquele olhar Entendeu? de Eu falei, desejo nos não tô homens. querendo pagar de santinho, entendeu? Mas não era a minha intenção. Eu fazia porque eu não via a maldade e ok. E aí, depois que eu comecei, por exemplo, aquilo que eu citei para vocês. Tá, eu não vejo maldade, mas eu posso estar te fazendo mal com um decote indo jantar com seu marido. Mas você já ficou tentada alguma vez? Porque há alguns anos, né? Era muitas mulheres, todas as mulheres, Por né, causa do dinheiro? que estavam na mídia, eu vou para poder comprar um apartamento, eu vou posar. E eram grandes quantias, né? Eu posso te dizer que eu devo ter. Mas Deve ter sido muita proposta. eu devo ter perdido muitas oportunidades, mas uma coisa eu tenho certeza: a minha postura não deixava nem chegar a convite. Por exemplo, as pessoas falam assim: nossa, mas você é uma mulher bonita, foi muito assediada, teve muito sei quê, porque tinha aquelas conversas de vai cantar lá no interior, os fazendeiros mandam cheque, que não sei o quê. Nunca vi nenhum. Olha, acho que até se eu tivesse perturbado e quisesse aceitar, não recebi, não. Então, nem a proposta. Por quê? Eu acho que vai muito de como você se posiciona. Por exemplo, a Sula é uma pessoa que vai receber muita cantada. Não vou, eu não recebo. Eu não sou assediada. Mas por quê? E aí eu tenho amigos, até como ele e outros, que já me falaram. Eu falo, Sula, não dá. O cara não consegue Você não dá essa abertura. É isso. Ele falou, a tua maneira de ser e de se portar, o cara fica constrangido, assim, ainda que acho que até os que eu queria, de repente, Você afastou. deve ter afastado no meio do caminho, porque, tipo assim, eu não vou chegar nessa mulher que ela vai me dar um corte, assim, na lata. Porque eu sou daquelas, assim, o cara vem às vezes para dar o beijinho, eu estico a mão. Entende? Então, Você põe limites, né? mas é assim na vida, Sim. em tudo. Né? Se você... hoje eu sou muito respeitada no meio sertanejo. Aonde quer que eu vá, Os caminhoneiros. eu sempre fui muito respeitada. Mas é exatamente isso. Eu acho que é de você. É você que põe o limite. Né? Aquela coisa. Você tá aqui no lugar, você dá um sorrisinho, você vai dar abertura pro cara. Então, não dá vira a cara. Né? E é diferente você ser educada e você dar algum tipo Posso de abertura. falar, na medida do... Eu me considero uma pessoa muito gentil e educada, porque eu recebo todo mundo. Se eu vou num lugar, Sula, tira uma foto, abraça, beijo, ok. Você não tem problema com esse tipo de assédio? Pelo contrário, eu atendo todo mundo. E assim, posso abraçar? Falo, sua mulher vai ficar brava? Se sua mulher não for ficar brava, você abraça. Eu não quero confusão, entendeu? Porque, e isso acontece aonde eu vou. Ou então, às vezes, a pessoa está com a esposa, eu falo, você pode abraçar? Eu posso abraçar? Pode. Não, pode. Tem quantas esposas de caminhoneiro que vê assim, não, tira uma foto com meu marido. E ela bate a foto. Mas já falaram pra você, não pode abraçar meu marido? Não. Quem é que vai falar que não? Sua Miranda. Existe aquele lado, assim, de quantas vezes, né, só porque tá com ela, você quer abraçar. Mas, assim... É brincadeira. Na brincadeira. Sim, sim. Pelo contrário, é a mulher que faz questão e que... Mas por quê? Porque essa mulher também vê a minha postura. E nas redes Se ela sociais? visse que eu dava liberdade, ela não ia fazer isso, que eu também não ia fazer se fosse meu Mas marido. e nas redes sociais em relação a assédio? Tem comentário maldoso nas suas fotos? Ou você recebe mensagens no Instagram? Não. Recebi semana passada um monte de pedido. O Brasil queria casar comigo.
Foi que eu fui no programa do Ratinho, e enfim. Aí todo mundo no meu direct querendo casar com a minha pessoa, né? Mas enfim, não é. Tudo na brincadeira e também sem maldade. Não, posso falar, tem os moços que querem conversar mesmo. A Sula Né? não deu ideia, não? Não deu uma olhadinha no perfil? Não dei, amiga. Não Então tá dei. tudo certo. Tá tudo certo. Amém. Tá tudo certo. Mas, até porque é isso, né? Primeiro, tem os requisitos básicos pro varão, filha. Então, Quais são os não dá pra requisitos? conversar com os moços assim, porque os moços... Ah, né? eu fiquei curiosa, porque assim, a gente recebeu aqui, por exemplo, a Patrícia Ramos, Hum. né, que falou que ela também ela escreveu uma carta pra Deus. Eu fiz uma lista. Falou pra Deus, Deus, eu quero que o meu marido seja assim. E o marido dela é do jeitinho que ela pediu Fia, pra Deus. eu fiz a lista. Como é que é a sua lista? Mulher. Até vou falar... Vou tirar aqui, ó. Não, eu já falei, imensa. posso falar? Eu falei algumas coisas até no próprio programa do Ratinho, e aí os moços que escrevem Eu fiquei curiosa. no direct falam, eu não gosto de careca. Nada contra. Se você gosta, você namora e casa com careca, mas eu não quero um careca. Eu quero um cabeludo. Ponto. Eu pus na lista, sabe? Porque Deus é Deus de detalhe. Aí você tá lá e vem um homem abençoado de Deus, ser batizado, batizado do Espírito Santo, todo pronto. Careca. Tá, não pode ser Não tô careca. afim, cara. Não Não quero. quer careca, não quer sentir a careca. Não quero. E não quero barrigudinho. Ou seja, você tem que estar matriculado numa academia, querida. E frequentando. É. Com certeza, barriga. Eu não quero a máquina de lavar, amiguinha. Eu quero o tanquinho. aí. Sabe por quê? Tá se Porque a tia cuidando, se cuida. pô, é, A tia se cuida. exatamente. Eu gosto de fazer exercício, eu gosto da minha alimentação E tem que ter saudável. esse ritmo. Se eu casar com um que quer comer porcaria o dia inteiro, não vai dar certo porque ele vai atrapalhar a minha dieta. Então, tem que ter afinidade. Primeira coisa que tem que ter com o casal é a concordância. Exatamente. Então- Mas o quê? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, a gente tá brincando. Primeira coisa, ser um homem de Deus e estar batizado no Espírito Santo. Porque eu não quero treva. Não vou conversar com treva. Luz e treva não andam junto. Então, não quero trevão. Tem os trevão. Uma vez teve um moço que estava querendo conversar comigo, aí eu peguei e salvei ele assim, fulano trevão. Aí depois eu falei, posso decretar isso na vida do moço. Fui lá e troquei, botei bênção. Trevinha. Trevinha. Não, trevinha também não dá. Aí eu botei o nome do moço e bênção, né? Por quê? Porque não quero declarar isso na vida de ninguém. Mas assim, você já sabe. A pessoa, quem não quer compromisso com Deus, não quer comigo. Por quê? Porque se ele não assume que Deus é a prioridade na vida dele, você acha que eu vou ser? Ele não vai te amar como Jesus ama a igreja. Amada, eu não vou ser prioridade. Abaixo de Deus tem que ser eu. Não tem filho, tem cachorro, Exatamente. tem papagaio. Porque na minha idade, vamos combinar que eu não vou pegar um zerado, né, amiga? O zerado só o hater lá. Vamos combinar. Não vai ter jeito de... Então, na minha idade, eu tenho que... Eu já sei que o abençoado, provavelmente, a não ser que realmente seja um milagrão, que eu creio também, mas o abençoado vai vir com pacote. Né? Como eu tenho meu pacotinho também. Então, a gente vai ter que Equilibrar ali. equilibrar. Sim. E assim, eu acredito em afinidade, tá? Por exemplo, eu não gosto de comer comida japonesa. O moço pode comer? Pode, mas eu vou comer um yakisoba, um negocinho quente, É diferente. um hot roll. Eu não vou comer o cru. Então, não é todo dia que ele vai comer comida japonesa, entendeu? Então, tem que ser um que goste, mas que esteja aberto para... Sula, né? eu não gostava de macarrão. Hum. Não comia macarrão de jeito nenhum, detestava macarrão. Aí casei e comecei a comer macarrão. Então, é Mas isso. mas sabe por quê? Porque Mas você come todo dia? Não, porque o Tá. meu marido ama macarrão. Ama Então, ama no dia, macarrão. é o que eu falei, eu não preciso comer a comida crua. Eu como japonês lá Exatamente. sem... E aí, olha como é que ele é fofinho. Às vezes, quando ele faz macarrão, ele faz outra coisa pra mim. Pronto. Ah, É isso que a Sula tá buscando. aí, gente. Avisa os moços. Enfim, tem mais coisa na lista, mas a prioridade é que ele seja um homem de Deus, que queira compromisso com Deus. A do careca era brincadeira também. Não. Nem a do careca e do barrigudinho, não. É real. É real. Ah, gente, gosto é gosto. Gosto é gosto, né? Gosto é gosto. Não, e aí teve um monte de... Lá quando eu fui no radinho. Eu sou careca. Um careca que fez um implante. Implanta e depois vem aí. Ah, eu não vou nem saber, filha. Não precisa contar, não. Deixa ele lá com os cabelinhos Fica aí dele. aberto, ó. Deixa ele... Mas por que o povo insiste tanto comigo com esse negócio do careca, né? Vai saber, né? Não, mulher, mas Deus sabe. Ó, posso falar, Deus é Deus de detalhe. Ele sabe a filha que ele tem, né? Então, não tem aquela passagem que diz, se um filho pedir, como é que é? Ajuda aí, meninas, ajuda aí, povo de Deus. Se pedir pão, você vai dar Ah, sim, pedra. pedra. Ele vai, porque não vai dar, entendeu? Eu sou obediente, ele vai me dar um pãozinho. Vai vir um cabeludo.
Não, mulher, um pão jeito. Não, antigamente tinha isso. Ah, ele é um pão. Ele é um Deus pão. Gente, só. eu acho que eu nunca ouvi essa expressão assim. É um pão. Né? Eu quero um pão da vida. Eu não fiz lista, não. Ah, eu fiz, miga. Eu fiz e já botei no altar. A mas única coisa que eu... Aí cada vez que eu faço, eu lembro de uma coisinha, Dá né? uma atualizada. Aí eu falo, nossa, isso aqui eu não pedi. Vai que, né? Depois, vocês assistiram aquele filme do Todo-Poderoso, que o cara abria aquele arquivo? Um monte. Cara, aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí Deus abrindo aquilo lá e procurando a fichinha. Ele tá procurando a minha ficha, ele já achou, acho. Eu acho que ele já achou. Vai chegar o tempo, né? Então, já tem Eu não fiz já lista. tem uma coisa, uma conversa andando. Tem uma conversa andando e veio cabeludo, Sem barriga. tanquinho. De Já Deus. Deus é Deus então, de detalhes. já tem uma conversa encaminhada. Agora deixa Deus Você confirmar. fez lista, Natália? Não. Não. Não, acho que só de ser de Deus. É, Mas- eu também não fiz lista, mas Mas eu tem outros detalhes. pedi a Deus, assim, desde que eu tinha uns 12, 13 anos, eu falava pra Deus que quando eu tivesse um namorado, que fosse pra casar, que eu não queria ter ex-namorado. Falei, Deus, eu não quero ter ex-namorado. Eu quero também ter não tive. namorado. Meu Aí eu primeiro casei, namorado. casei com meu Pronto primeiro aí. namorado. Tá vendo? Deus atende, filha. Você era obediente, você era bonitinha. Eu falo que Deus só não pode dar. Eu faço uma comparação com o meu pai, né? Meu pai era muito bravo. E aí, o que meu pai fazia? Ele comprava. Não é do teu tempo também, nem do seu. Mas vocês pesquisam lá na internet. Tinha um chocolate, antigamente, que era da Mirabel. O povo da minha A idade. Mirabel Deixa eu é ver. biscoito. Eu conheço o biscoito Não, Mirabel. era da família, mas era o Chocolate chocolate Mirabel. Mirabel, que chamava Dois Amores. E ele era em cima preto, embaixo branco. Pensa num trem bom. E eu amava aquele chocolatinho. Deixa eu ver. E meu pai, nem sei se vai aparecer aí. Nunca pesquisei. Meu pai, ele comprava de caixa. Só que era assim, aí 3 filhas, então todo Era tipo isso aqui, assim, chocolate preto com branco? só que era de barra, o preto e o branco. E aí, a gente terminava de jantar, a gente já sabia que ia ganhar a barrinha. Mas quem ganhava? Quem obedeceu. Comeu tudo. Quem obedeceu. Quem obedeceu, geral, não é só comer, né? E aí a gente fazia disputa, né? Porque se eu acabasse o meu primeiro e minha irmã ainda tivesse dado vontade. Então a gente punha na boca e ficava esperando derreter, porque se acaba antes da outra, aí virava uma disputa, quem demora mais tempo comendo chocolate. E você sabe que depois que eu me converti, eu fiquei com isso na cabeça, porque eu falei assim, se eu não obedecer, eu não posso ganhar meu chocolate, que eu gosto tanto, né? E por isso que eu te falo que eu não tenho dificuldade em obedecer, porque eu acho que Respeito da sua criação também, né? Deus, ele é assim com a gente. Não é justo que ele entregue o chocolate para você, porque senão Deus é amor, mas ele é justiça. Então assim, por que ele vai te dar o chocolate se você aprontou o dia inteiro? Você Não, só fez coisa para desagradar ele, porque ele ficou aborrecido. Ele vai te dar o E chocolate? ele nem é obrigado a te dar chocolate nenhum. Aliás, tem isso. Ele Né? dá porque ele é amoroso, misericordioso e tal. Pelo menos meu pai agia dessa forma. Então, ele não tinha que dar também chocolate todo dia. Mas ele fazia porque o pai quer agradar o filho, né? Sim. Ele quer adoçar o bico mesmo, né? Ou seja, filho, eu tô em paz. Com meu pão vai ser aqueles... Ai, né? tá me dando vontade de comer chocolate. E assim, eu posso falar, o meu relacionamento com Deus, eu faço muito essas comparações, tá? Por exemplo, vocês são casadas, né? Qual a melhor coisa na vida de casada na hora de dormir? Dormir como? Abraçadinho. Conchinha, não é isso? Aham. A tia tá solteira faz tempo. Eu fico de conchinha com Jesus, querida. E fico. Sabe por quê? Tem dia que você não tá bem. Tem dia que você tá querendo um abraço. Tem dia que você quer esse consolo, que você quer esse aconchego. E quantas vezes eu tava deitada mesmo, né? Quem dorme sozinho sabe, filho, é um frio lascado, né? E que você tem a necessidade desse aconchego. Quantas das vezes eu falei, Senhor, e ele ficou de conchinha comigo. Ele me deu o colo que eu precisava, né? Então, eu tenho o meu relacionamento com Deus exatamente... Porque, assim, o que é o relacionamento? Você tem que ter intimidade. Então, você tem a sua intimidade com o seu marido. Tem coisa que é particular, só você e ele sabem e só vocês dois fazem, né? Um tratamento, uma maneira até de te abraçar,
de te aconchegar, de te for... Um abraço do seu marido, às vezes, ele não precisa falar nada, ele vai te dar o conforto que você está precisando naquele momento, né? E minha relação com Deus é essa. Ele é meu marido, filha. Enquanto o moço não chega, ele me sustenta, né? E é isso que eu acho que falta, às vezes, para as pessoas com muita religiosidade, que não conseguem alcançar essa intimidade. Às vezes tratam Deus como algo muito inalcançável, né? Um Deus está lá sentado na cadeira dele, você tem que obedecer e acabou, mas não tem um relacionamento. Como se Deus não estivesse ouvindo, você não pode conversar com Deus. Gente, acabou, eu fui rasgado, você tem acesso a Deus. Você pode chegar e conversar com Deus, desabafar com Deus. Eu fiz algumas viagens missionárias e teve uma radical, que não sei se você sabe o que é radical. São jovens que decidem ser missionários, é tipo uma preparação. Eles ficam 2 anos em algum lugar específico, enfim. E aí uma radical estava me falando que quando ela tinha dificuldade de conversar com Deus dessa forma, como se estivesse realmente batendo um papo, ela colocava uma cadeira na frente dela e falava: Jesus, te convido hoje para sentar aqui pra gente conversar. E foi assim que ela foi quebrando esse bloqueio que ela tinha para conseguir conversar com Deus, porque ela tinha essa visão distante de Deus, sabe? Mas posso te falar, quantas vezes, porque aí que tá, quando você decide ficar sozinha por conta da sua fé, você tem esses momentos. Então, quantas vezes, tipo, datas específicas, que seja um Dia dos Namorados, um Natal, um Ano Novo, não importa, uma data X que eu punha a mesa para mim e para Jesus. Quantas vezes eu jantei com ele? Entendeu? E posso falar... tudo bem. E é o máximo. Então, assim, normalmente, vou te dizer, no meu Natal, todo ano, eu ponho a mesa para Jesus. Ano passado, minha mãe estava comigo, porque ela veio morar aqui no Rio. E eu pus o lugar dele. Então, assim, cada um na sua, entendeu? Vai falar, Sulê doida? Não, Amém tem o seu também. Eu sou jeito. louca por Jesus e tá tudo certo, entendeu? Mas aí que tá. Eu entendo que relacionamento é isso, né? E é isso que eu busco também no meu relacionamento daqui. Então, ele sabe, né? Ele sabe. Nós estamos chegando ao fim. Estamos. Sula, a gente faz um ping-pong quando chega Uau. no final. Tá, vou preparar aqui. E aí, ó, vou te perguntar, a gente vai te perguntar, você vai Ai, ai. devolver. A primeira já foi, né? Eu achei muito maneiro você perguntar de quem ela queria interpretar na Bíblia. Mas me conta, se você pudesse chamar alguém pra tomar um café com você, algum personagem da Bíblia, quem seria? Da Bíblia? Não vale Jesus. Não, Jesus tá fora do... Neemias. Olha. Neemias, nunca tivemos Neemias por aqui. Neemias. Você Eu tenho vê. uma música que fala: eu quero ir como Neemias, os teus muros reconstruir. Né? Ele foi muito ousado e ele obedeceu. Ele era muito obediente. É o versículo favorito. Um versículo: agindo Deus, quem impedirá? Um louvor que você tem ouvido bastante atualmente. Atualmente? Não vale nenhum seu. Não, eu tenho o meu... Existe vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim... Esqueci. Mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. Eu falei para minhas plantinhas. Minha mãe tinha posto inseticida nas minhas plantas e morreram. É da Sara essa música? E aí, o que eu fiz? Eu catei as plantas e falei, peraí. Ainda existe vida. E elas estão tudo verdinhas lá em casa. Decretei. Uma viagem inesquecível. Israel. E uma que você quer muito fazer. Que eu quero muito fazer? Eu quero voltar para lá, mas de outra forma. Uma segunda experiência, Israel. Sim, sim. Um sonho. Amada, eu não tenho como sonho, não. Porque é o que eu te falei. Deus me dá a direção e eu realizo. Então, hoje você vai falar um sonho. Eu não quero dizer que é sonho. Eu, pela fé, vejo toda a minha família convertida. Amém. Amém. Nossa, eu fiquei emocionada com essas coisas de família. também. Até esqueci o que eu ia falar. Não, calma. Sua comida favorita? Pizza. Eu só vi. Eu ia falar massas em geral, porque eu amo massa, tá? Mas a pizza ganha. Detesto massa. sou Amo isso. massa. Eu sei que não é japonês. Não é japonês. Um filme que você gosta muito. Um filme. Cartas para Deus. Pra finalizar Já com assistiu? chave de ouro, Acho que Carta para lindo. Vou pesquisar. Assista. Não, acho que é de um professor. Do menininho. É de um professor? Tem um professor? Não, é do menininho. Então não.
assista. Vou assistir. Pra finalizar com chave de ouro, Sula, eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pros nossos seguidores, pros telespectadores, pra quem acompanhou a gente até aqui, viu o seu testemunho. E não sei, talvez esteja com a vida exatamente do jeito que você falou no início, cheia de Muito outras cheio. coisas, exatamente, cheia de outros. Inclusive, eu gostei muito de você ter essa visão, né? De não estar vazio, mas estar cheio do que não vem do reino, do que não vem de Deus. Deixa uma mensagem pra essa pessoa que tá orgulhosa aí e relutando pra aceitar Jesus e abrir o coração pra ele. Então tá. Na verdade, é assim. Se você tá aqui até agora é porque você assistiu tudo. Então, que o agir de Deus na sua vida seja exatamente para que você dê lugar, né? Deixa de lado o teu achismo, que a gente acha demais, né? Eu acho isso, acho aquilo. Então, deixa de lado o teu achismo, porque só no dia que você conseguir tirar isso de você, é que você vai ter espaço para poder o Espírito de Deus habitar dentro de você. E aí sim, você vai entender o que é estar cheio, mas cheio da verdade, cheio de luz, cheio de amor, porque ele preenche todo o nosso vazio e, inclusive, ocupa esse lugar que tem que estar cheio, mas só da presença dele. Amém. Amém. E é assim que a gente Ai, muito encerra bom o nosso te episódio de receber. hoje. Eu amei conversar com você, Sula, que sério. lindo, que fofo. Gente, Ah, eu também quero vir fazer, eu quero vir, pode crer. ela é muito simpática, a gente ficou batendo um maior papo ali antes. Linda. Muito obrigada, amei Obrigada, conversar com Deus te você. abençoe. Obrigada a todo mundo que nos acompanha. Obrigada. Produção Obrigada a vocês. maravilhosa que trouxe cappuccino. É isso, galera. Continue acompanhando, pode crer. Não Pode deixe de crer. dar aquele engajamento pra gente. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.